bem-vindo ao Pode Ser Humano, podcast que fala de humanização de gente, de pessoas, de relacionamentos. E hoje a gente está trazendo um tema tão incrível que você vai amar. Eu já vou te contar o tema para você ficar grudada aí com a gente. O tema é refugiados. A gente em breve aí vai comemorar a data dos refugiados, o Dia Mundial dos Refugiados. Então, quer ser um cidadão, quer ser uma empresa cidadã, cola aqui com a gente, já se inscreve no canal, aperta lá o curtir, porque eu tenho certeza que você vai amar o assunto que a gente vai trazer para você. Como incluir refugiados? A gente fala tanto de diversidade e inclusão e até agora a gente não tinha ainda trazido esse tema. Desculpa que errei, não tem problema. A gente não tinha trazido esse tema, mas hoje que nós vamos falar sobre ele. Para falar sobre ele, já vou apresentar nosso convidado, vou fazer minha autodescrição primeiro. Meu nome é Viviane Dobelin, sou uma profissional de RH, sou uma mulher branca, 1,60m, não sei de onde eu tirei 60, mas é 57, cabelo preto Cresceu curtinho, deu aqui uma coisa na língua. Acho que é o que eu queria ter, mas eu não tenho. Então é 1,57m, cabelo preto, sou uma mulher branca e hoje visto uma camisa azul, azul com várias bolinhas e uma calça jeans. E agora eu vou apresentar o nosso querido convidado, que é o Fernando Rangel. Fernando, muito bem-vindo. Muito obrigado, Vivi. Olá a todos que estão participando conosco aí do Pode Ser Humano. Uma honra estar com vocês hoje. Muito obrigada. Fernando, você pode fazer sua autodescrição, aí eu já te apresento também. Combinado. Então, eu sou o Fernando Rangel, sou um homem branco, de olhos claros, cabelo da cor... Que cor é o meu cabelo, Vivi? É um caramelo, né? É um caramelo. Um castanho. Um castanho claro. É. Eu tenho 1,83m, hoje eu estou de calça bege e o meu uniforme, meu escudo, que é o uniforme do Refúgio 343, um uniforme preto e branco, tênis branco e um sorriso no rosto. Muito animado para essa conversa. Que lindo. Eu amei a sua camiseta, eu achei ela linda. E eu acho que a gente vai falar, já contei pra vocês, que a gente vai falar sobre esse mundo dos refugiados, que quando eu comecei a ler, a estudar um pouco, Fernando, pra gente estar aqui hoje, eu, assim, confesso que não imaginava que mundo é esse. Que impressionante, mundo. né? É Uma realidade impressionante. distante. E nós vamos falar sobre ela. Mas antes de falar sobre ela, eu tenho que falar que esse podcast, você sabe que é um patrocínio aí da Best Homenagens. Eles têm o projeto Humanize, que é para trazer humanização para as empresas, tá, Fernando? Para te contar isso, porque eles que estão pagando a conta, a gente tem que falar sobre eles aqui, lógico. Claro, importante. Não é? E claro, eu sei, o QR Code, esse QR Code que tá aqui na tela, ele tá procurando, mas tá aqui, ó. Você tá vendo? Bem aqui assim, né? Nesse lugar. Aqui o QR Code. O que tem aqui, Fernando? Tem todos os links, os hiperlinks para os seus trabalhos, para o refúgio, para o site do refúgio, para o seu LinkedIn. Tudo que tem sobre você, sobre o que a gente vai conversar aqui, vai estar. Tudo que você mandar pra gente, Perfeito. vai estar nesse QR Code. Tá bom? Combinado. Bom, falei tudo, né, gente? O protocolo tá ok? Pronto, ótimo. Então, vamos lá. O Fernando, gente, ele é graduado em Publicidade e Propaganda, lá pela PUC, e pós-graduado em Gestão de Negócios pela IBMEC. Trabalhou por 10 anos na área de marketing e vendas de grandes empresas como Red Bull e Apple, por exemplo. Desenvolveu um monte de projetos aí no segmento de responsabilidade social corporativa. E aí, após 13 anos no mundo corporativo, ele parou com tudo e ele falou, eu quero mudar de vida. Eu quero focar no meu propósito de vida. E começou, então, a empreender na área de impacto social. Você foi eleito um dos 20 líderes mais inspiradores do Brasil pela McKinsey. Que lindo. É verdade. Que legal, que prazer ter você aqui, viu? Obrigado. De verdade. Prazer é meu, Vivi. Bom, é palestrante, mediador nas áreas de ativismo humanitário, empreendedorismo, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Carrega o título de embaixador da One Young World. E, cara, com tudo isso, me conta, assim, eu quero saber muitas coisas, mas a primeira coisa, essa mudança de chavinha que aconteceu. Então, você estava dentro de grandes empresas, e aí você falou, não, para tudo. Como é que foi isso? Me conta um pouquinho dessa parte, que eu acho que é super legal da gente conhecer. Vivi. E acho que uma pergunta muito pertinente para nós que estamos falando aqui, para pessoas do mundo corporativo e para profissionais dos recursos humanos, porque nós não conseguiremos segurar as pessoas aonde o coração delas não estiver. E eu acredito que nós estamos numa era de transformação. Nós estamos acordando, despertando como humanidade. Por mais que a gente esteja passando por conflitos grandiosos, guerras, catástrofes naturais, o mundo
parece estar um caos, e na verdade está. Nós temos muitas pessoas cada vez mais antenadas com aquilo que pode ser feito para mudar o mundo para um lugar melhor. Então, à medida que eu parabenizo vocês por trazerem um tópico tão importante como esse, eu invoco também todas as pessoas que estão no mundo corporativo nos assistindo a falar desse assunto todos os dias, que é missão. Missão, propósito e autoconhecimento, que são temas que vão fazer com que qualquer pessoa renda mais. Então, eu acredito muito nesse caminho de autoconhecimento do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo. Quem é a Vivi? Quem é o Fernando? Quem são as empresas para as quais nós estamos trabalhando? Qual é a nossa história como corporativo, como institucional, como humanidade, né? O que está acontecendo no nosso mundo hoje? O que é essa espécie de 300 mil anos que a gente se esquece que essa é a idade dos sapiens, de um gênero, de uma família que tem mais de 2 bilhões de anos. Então, nós estamos num momento muito chave da nossa história e é importantíssimo que a gente faça com que as empresas olhem cada vez mais para esses temas relacionados à inclusão e diversidade. Então, o que aconteceu na minha vida foi essa transição de começar a desenvolver a minha maturidade profissional objetivando uma estabilidade financeira e econômica, até o momento que eu percebi que eu estava bastante estável desse ponto de vista e comecei a dar espaço para a voz do meu coração e entender de que havia muito mais do que garantir uma vida financeiramente confortável. Eu acho que qualquer pessoa que se dá ao trabalho e ao prazer de olhar para dentro vai achar de alguma forma um pedacinho em si que tem a ver com ajudar o próximo, ajudar o mundo e fazer com que o mundo fique um lugar melhor. E esse é um exercício de empatia, porque por mais que a gente trabalhe arduamente, Vivi, para ajudar refugiados, pessoas que estão nas ruas, em escolas públicas, em hospitais, em prisões, todas essas pessoas que estão precisando da nossa ajuda, esse trabalho cotidiano, ele não vai ser visto, o resultado dele não vai ser visto com os nossos olhos, mas talvez com os olhos dos nossos netos, dos que estão por vir. Então esse é o exercício máximo da empatia. E quando a gente entende que a gente tem um segundo setor tão forte como é no nosso mundo hoje, as empresas têm um papel grandiosíssimo em fazer com que, à medida que os seus produtos, os seus serviços vão sendo valorizados, consumidos, que essa empresa vá crescendo, ela vá também deixando a sua marca. Então, é isso que nós defendemos, é isso que eu defendo, que nós possamos deixar esse mundo numa condição muito melhor do que aquela que nós encontramos ele. Entendi. Então, você falou várias coisas que eu fiquei aqui curiosa, né? Você falou, a gente tem que descobrir onde está o coração da gente. Como é que você acha que a gente identifica isso? Como é que foi, né? No seu caso, como você conseguiu ouvir essa voz? Porque talvez as vozes existam e a gente não consiga escutar. Talvez por falta de autoconhecimento. Talvez pelas angústias aí do dia a dia que não permitem muitas vezes que a gente escute essas vozes, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta conta para pagar e eu tenho que trabalhar loucamente e é o que eu tenho, né? Então, às vezes as pessoas... talvez vira um luxo você poder escutar a voz do seu coração. Você concorda com isso? Ou não? Como que você entende isso? Eu concordo plenamente, Vivi. A gente fala muito sobre proporcionar uma condição de vida melhor para as pessoas que estão na faixa da pobreza, por exemplo, mas tem uma frase que é: você não vai ensinar yoga para quem está com fome. Então, a maioria das pessoas que estão nessa situação estão corretas em se preocupar com garantir os pilares mais básicos, é a pirâmide de Maslow. As pessoas estão preocupadas em sobreviver. E eu, você e todos os brasileiros, em diferentes níveis, estamos mais ou menos preocupados com a comida no final do dia. Essa não é uma realidade para mim, essa não é uma realidade para você. Mas quem tem isso ocupando a maior parte da sua agenda, tem menos tempo para dedicar para o coração, porque ela está o tempo todo correndo atrás de prover para si e para sua família. Então, nós que estamos nesse lugar de imenso privilégio, temos que fazer às vezes de proporcionar para essas pessoas, através da educação, do trabalho humanitário, do trabalho social, essa possibilidade de busca. Então, à medida que a gente vá diminuindo essa faixa de pobreza e trazendo ferramentas para que as pessoas possam se conhecer melhor, a gente consegue ir aos poucos se despertando. Então, a resposta que eu tenho para mim é a busca, né? Cada um poder colocar no seu dia a dia a dose possível de busca pelo autoconhecimento. No meu caso foi o Santo Daime, foi a Ayahuasca. Eu acho que a gente está aqui num processo de super inclusão, onde todos os pensamentos, filosofias, fé, religião são bem-vindos, né? Um pensamento inclusivo. Então me sinto muito confortável para te dizer que o meu processo, a minha busca, foi através de um caminho espiritual, e esse não tem que ser o caminho de todas as pessoas. Eu venho de uma família bastante religiosa, a
a minha família paterna, os meus avós paternos eram evangélicos, crentes, líder de uma igreja local, muito simples era a minha família, e de família materna católicos, né? E o meu pai kardecista, que foi a linha por onde eu enveredei. E quando eu vim para São Paulo, aprendi a meditar, procurando algumas outras práticas para poder, né, sobreviver na selva de pedra, eu, um bom mineiro aqui, ganhando a vida em São Paulo também como migrante, que é a história da minha família, eu entendi que eu precisava buscar por essa questão do autoconhecimento. E aos poucos fui explorando, conheci a linha do Santo Daime, conheci as medicinas da floresta, e esse foi o meu processo de busca. Não é o único, aliás, tem milhares de outros. Tem mantra, tem meditação, tem yoga, tem terapia. O importante é você olhar para o mundo que a gente está vivendo e entender que tem algo muito além do que a gente pode ver com os nossos próprios olhos acontecendo. É uma guerra entre o bem e o mal mesmo que a gente está vivendo aqui, e a gente precisa de cada vez mais pessoas tomando um lado nessa história para poder fazer a coisa acontecer. Tá certo, Fernando. Então me conta, falando em tomar um lado, né? Tomar o lado do bem aí, como você tem falado, e eu super concordo. Você então nasceu a Refúgio 343. E o que a Refúgio 343 faz? Bom, nós somos uma organização humanitária dedicada à reinserção socioeconômica de imigrantes e refugiados no Brasil. E a gente faz isso através de duas formas bem simples. É um processo sistematizado de acolhimento. Então, esse imigrante que chega sem nada no nosso país, procurando por uma nova oportunidade, junto com todo um arcabouço interagencial, o governo brasileiro, está ali o Refúgio 343, essa organização social, que faz uma recepção para essas pessoas no país e ajuda ele a reiniciar a sua vida através da ativação da sociedade civil. Pessoas físicas e jurídicas, como qualquer um de vocês aqui que estão nos assistindo, podem levantar a mão junto ao refúgio e falar: eu vou acolher uma família de refugiados. É isso mesmo, na sua cidade, na casa que você vai alugar para eles, ao lado da tua casa, junto com seus amigos e familiares. Então, entre aspas, é uma adoção, um processo de interiorização que você tira aquele refugiado de uma zona de hipervulnerabilidade, de conflito, e leva ele para um local próximo da tua casa, num processo sistematizado. Então, a gente forma um triângulo. É o Refúgio 343, o grupo de acolhedores, vamos colocar você hipoteticamente, quem sabe até o final do nosso podcast eu tenho aqui mais uma família... Eu não me convença. Que esse é o meu trabalho principal, assim, falam que CEO tem que olhar para o financeiro, tem que olhar para a parte de marketing, para a captação de recursos, mas o meu trabalho principal é arrumar acolhedores para essas pessoas, eu estou interessado nisso. Então, esse é o nosso trabalho número 1, o processo sistematizado de acolhimento. E o 2 é a educação. A gente entende, Vivi, que essas pessoas que chegam no nosso país, elas podem enfrentar e vão enfrentar uma dificuldade cultural relacionada à língua, relacionada a como ela se porta dentro de um ambiente de trabalho num país diferente do dela. Então a gente tem uma pequena escola onde a gente capacita essas pessoas para os próximos passos dessa busca de vida. Então, nosso trabalho ele é dividido entre desenvolvimento social e a ajuda humanitária. Entendi. A gente vai esmiuçar tudo isso aí que você está falando. Que vamos. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber. Você falou migrantes e refugiados. Então Isso. tem uma diferença aí entre os dois. Quem são os migrantes? Quem são os refugiados? Boa, bora lá. Então, o migrante é aquele que migra, né? Tem o imigrante, e o emigrante é aquele que faz um movimento territorial de entrada ou de saída. O refugiado, ele é aquele que por lei está sendo protegido. É importante a gente fazer um resgate rápido daqui da nossa história. Eu não perco uma oportunidade de trazer os conceitos humanitários, porque eu acho que são conceitos tão fundamentais quanto os que a gente vê nas empresas, de vendas, de gestão de tempo, de gestão de prioridade. Então, também precisamos capacitar os nossos profissionais sobre o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, de onde surgiu, de onde veio. Então, nós temos um mundo que já viveu 2 grandes guerras mundiais. Em 1945, essa Segunda Guerra acaba e surge as Nações Unidas. Em 1951, Vivi, existe o Conselho de Genebra, que cria o Estatuto do Refugiado, para prever um código de proteção para aquela movimentação em massa migratória, aquela movimentação de pessoas exacerbada na Europa em função dessa grande guerra, para que as pessoas sejam protegidas e cuidadas no seu país de destino. Então, no Brasil, por exemplo, você imagina que nós temos o CONARE, que é um grande conselho composto pela Polícia Federal, por vários ministérios, vários órgãos da ONU, que determina e chancela através de um documento
o status de refúgio. Então, o Refúgio 343, por exemplo, faz um trabalho focado nos venezuelanos. Que acho que nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre essa crise, que é uma das maiores do mundo, que poucas pessoas sabem que está aqui na nossa fronteira. Essas pessoas chegam e elas optam por fazer uma solicitação de status de refúgio ou uma solicitação de residência temporária. Então, legalmente, existe uma diferença no que conceitua a carteira daquela pessoa, né? O documento daquela pessoa. Mas, no final das contas, eu gosto de olhar um pouco menos para a semântica e mais para a necessidade. Refugiado é aquele que está saindo do seu país porque ele não tem mais condição de viver lá. Ou porque teve uma catástrofe natural, ou a gente está falando de uma guerra, ou nós estamos falando de condições políticas, econômicas e sociais que faz com que essas pessoas simplesmente não tenham mais opção. E esse é o conceito de refugiado. Eu respondo a sua pergunta de uma maneira muito simples. Imagina que você abre a torneira da sua cozinha, não sai água. Você vai no supermercado, além de não ter suprimento, o salário mínimo vale $3. Seus filhos estão chorando de fome, ou você está numa cidade que está sendo bombardeada, a cada dia tem 2, 3, 4, 5 bombardeios de guerra. Então você não tem literalmente opção a não ser colocar algumas poucas coisas dentro de uma mala e atravessar a fronteira mais próxima, onde você acha que você vai ter mais segurança. E o que acontece? O refúgio é a organização, uma das organizações que está do outro lado, no país receptor, falando, vocês são bem-vindos. Olha o tamanho do Brasil. O nosso povo é um povo muito acolhedor. O nosso país é um país vasto. E é acolhedor mesmo. Quando você lembra das pessoas da sua casa, da sua família, aquela festa de fim de semana, o que você me responderia? O brasileiro é ou não é aquela pessoa calorosa, que traz para perto de si, que brinca, que sorri, que ajuda? Esses somos nós. O Brasil é um país iluminado, nós temos uma flora, uma fauna maravilhosa, uma extensão geográfica grandiosíssima. Então, nós estamos falando de tornar o nosso país uma referência no trato humano, a partir do acolhimento das pessoas que estão precisando do nosso apoio. Um dia, alguém teve a ideia de traçar uma linha num mapa e falar, esse país chama tal, esse chama tal, mas você vai perguntar isso para um pássaro, ele cruza voando, está contra as leis da natureza. Nós migramos desde que nós nos entendemos como sapiens, desde quando nós éramos caçadores-coletores. A nossa vida é ir atrás de condições melhores para nós e para nossa família. Então, a migração é um movimento natural, inerente à alma humana, e o que a gente quer é naturalizar e ajudar aquelas pessoas que estão chegando do nosso lado, como se fosse aqui, sair na rua eu e você. Esbarra uma pessoa, cai no chão, o que a gente faz? Pega e ajuda. Só que o nosso olho, o nosso sistema, o nosso cotidiano, o nosso inconsciente coletivo está contaminado e cego. Então nós estamos tentando, nesse momento, recuperar nas pessoas a capacidade de indignação com o que está errado. Você está falando isso e ontem eu vi na internet um experimento social que um youtuber fez, esse pessoal, youtuber, acho que foi youtuber, sei lá, tiktoker, não sei. Ele tava com um balde e ele fez de conta que era álcool. Então, virou nele inteiro, um galão, virou nele inteiro um ponto de ônibus, assim, lotado de gente. E aí ele pegou o isqueiro, como se fosse pôr fogo nele, mas era água, né? Não era Fingiu álcool, que era lógico. álcool. Sim, sim. E assim, qual que era a ideia? Ver o que ia acontecer, como que as pessoas iam se mobilizar. Como você acha que as pessoas se mobilizaram? Olha, eu sinceramente acho que alguns devem ter corrido para ajudar, para não deixar queimar, e a maioria deve ter ficado parado olhando. Na verdade, ninguém veio ajudar ele. Ninguém. Quem veio ajudá-lo foi um morador de rua que estava sentado, que estava na rua deitado, levantou e veio ajudá-lo. Então, não, para com isso, tipo, por que você está fazendo isso, sabe? E aí ele parou com... Ele não ia fazer nada, lógico, era um experimento social. Mas por isso que eu te pergunto, sabe? Até que nível a gente tem acolhido, né? Claro que tem o que a gente quer ver, a expectativa e a realidade. A expectativa é que a gente já ouviu muito que o brasileiro é muito acolhedor, muito feliz, muito alegre e tudo. Hoje eu vejo menos. E você falou uma coisa importante, né? Que a gente está precisando resgatar a indignação no olhar das pessoas. E eu concordo com você. E esse podcast tem muito esse objetivo. Muito. De trazer essa indignação. Quando eu comecei a ler os dados, gente, as dificuldades que a gente não realiza, porque a gente nunca passou por isso. Não está na nossa formação, É né? de um não mundo. Tá na escola. Sim, sim. E Tá aí, pouco nas empresas.
muito pouquíssimo. Se você tiver alguma estatística sobre isso, Fernando, se você conhecer ONGs que já fazem esse trabalho de inserção no mercado de trabalho, mas é um mundo antes disso, né? Então a pessoa está Sim. chegando, acho que a gente pode ir por esse caminho da pessoa está chegando. Aonde vocês ficam? Vocês ficam em Roraima mesmo? Qual que é a cidade? Sim. Vocês recebem a pessoa fisicamente na fronteira? Como que é isso? Vou te contar mais detalhes da nossa operação, mas eu só queria voltar nessa sua história porque ela é, assim, muito marcante, Vivi. O morador de rua foi quem foi ajudar. Cara, de dezenas de pessoas. Sim. Esse é o rico. Concorda comigo? O morador de rua é quem tá rico na sociedade. Ele tem um valor. Cara, o resgate, se fosse com o seu familiar, a pessoa fala, cansei, bota álcool num balde, joga e finge que vai. O que você vai fazer? Você vai correr e vai tirar na hora, você vai pular em cima da pessoa, você vai impedir ela de fazer aquilo. Só que a gente esqueceu que nós somos todos familiares. E eu não tô aqui com uma conversinha romântica. Cara, é sangue. Nós viemos do mesmo lugar, todo mundo nasceu lá na África, nesses 300 mil anos atrás. A nossa espécie é uma só. A gente tem que dar um jeito de mudar essa rota. Nós estamos falando de uma entre 10 milhões de espécies, como diz o nosso professor psiquiatra, o autor mais lido do Brasil, Augusto Cury. Nós somos a única que pensa, que tem a consciência de que pensa e que está deixando de pensar. Não está usando o pensamento a seu próprio favor. Então, assim, esse experimento ele é a narrativa de todo o nosso podcast aqui. Como assim você vê uma pessoa na sua frente, cara, pondo o álcool, jogando em si, claro, como um experimento social, e você não impede? A nossa atitude na vida, ela tem que ser pró-vida, a favor da vida, diante de tudo aquilo que vai proporcionar uma condição melhor para mim e para o outro. Então, eu quero te agradecer por ter compartilhado esse exemplo. Vou te pedir para me mandar depois porque eu quero compartilhar isso com todos da minha equipe, com a minha família. A gente precisa de mais pessoas como essa que fez esse experimento. Sim, sim, sem dúvida, para fazer a gente exatamente se indignar. Eu acho que é isso que você falou, né? Trazer de volta a indignação, o não costume. Eu percebo que a gente se acostuma, a gente fica numa área confortável. A gente falou agora, uns dias atrás, né, sobre o racismo no ambiente de trabalho e tudo, e que a gente ficou confortável, ou seja, não incomoda você ver somente negros não somente negros, né, mas a maioria dos negros estão em posições operacionais. Mais básicas, mais baixas. Sempre, faxineiros. Eu vi uma estatística uma vez de que existem mais CEOs chamado John em Nova York do que CEOs negros no Brasil inteiro. Sim, não tenho dúvida. Não tem 1%. A gente não tem, se eu não me engano, não tem 1 ou 2% de negros CEOs ou C-level no Brasil. Então, esse é baixíssimo, né? É um absurdo o número. Então, mas a gente se acostumou. É normal, né? A tia da cantina, na escola, o faxineiro, o porteiro. Então, mas os nossos olhos ficaram confortáveis. O que a gente traz no podcast não é para ser confortável. A gente tem que questionar. E aí, quando a gente fala dos refugiados, e aí vem esse questionamento muito forte, quem são essas pessoas? Qual é o cenário que elas vêm? Você vai me contar um pouquinho aí da questão operacional, como é que operaciona, mas qual o cenário? Você pode juntar as respostas? Boa. Qual o pano de fundo que vem essas pessoas, né? O que mais que elas trazem? Porque são pessoas com um background que a gente não consegue imaginar. Exatamente, Vivi. O refugiado, sabe quem são? Somos eu e você. Você imagina, então, que num mundo de 8 bilhões de pessoas, nós estamos falando hoje de aproximadamente 100 milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado. Sabe qual é o percentual disso na nossa humanidade? 1,25%. Então nós estamos falando, né? Eu já mencionei aqui e vale frisar. O refugiado ele está saindo do seu país porque ele não tem mais condição de sobrevivência. Seja uma catástrofe natural, guerra, crises políticas, econômicas e sociais, ele não tem mais condição de vida lá, literalmente. Ou ele está sendo ameaçado, ou ele não tem como acessar alimentação, água, como sobreviver. Então ele pega e sai do seu país. E aí nós temos algumas grandes crises de refugiados no mundo, em função de guerra principalmente. Poucas pessoas sabem, mas essa crise que assola o nosso país vizinho na Venezuela é a segunda maior crise de refugiados do mundo, perdendo unicamente, como se fosse uma competição, mas atrás apenas da Ucrânia, que já teve mais de 10 milhões de pessoas se deslocando em função desse nosso último ano de guerra. Então você pensa, nós aqui brasileiros,
qual é o percentual da nossa população que sabe que o nosso país vizinho tem aproximadamente 800 pessoas saindo por dia desse lugar? Então nós estamos falando do Dia Mundial do Refugiado, que é um dia que a gente quer tirar do calendário, né? Ele foi colocado para a gente ter uma lembrança de algo que precisa ser mudado. Conscientização. Exatamente, para conscientizar, mas o que a gente quer fazer é remover. Essa data ela não tem que existir. Então, as previsões, elas são bastante drásticas, Vivi, assim. Então, você pensa que na América do Sul, nós temos essa crise venezuelana, que é a maior crise humanitária do nosso hemisfério, de todo o hemisfério ocidental. Então, olha o nível de gravidade. O salário vale $3. Quando nós começamos esse trabalho, em 2019, nós estávamos falando de 1.500 pessoas entrando no Brasil por dia. Vocês começaram em 2019? 2019, nosso trabalho. Tem muita coisa para te contar, né? Mas a gente vai no meio do caminho, vamos... A gente vai pescando e vai colocando. Mas eu só não queria deixar de passar por esses dados, essas estatísticas, porque ajuda quem está em casa, quem está nas empresas, nos acompanhar. Então, 1% da população mundial é refugiado. Nós temos a Ucrânia, a Venezuela, o Afeganistão, a Síria, o Sudão, Mianmar, que são as 6 principais crises que tem aí mais de 50% dessa parcela. No entanto, a OCHA, que é a Agência da ONU para Questões Humanitárias, inclusive que foi precedida pelo Sérgio Vieira de Mello, que é um grande diplomata brasileiro, quem não teve a oportunidade de assistir, a gente sempre tenta trazer. Né? Tem 2 filmes lindos e um livro sobre a história dele, da Samantha Power, que eu super recomendo. Assim, é conteúdo de desenvolvimento de alma, de vida. E a gente está falando de novo para pessoas do corporativo, para pessoas de recursos humanos. Incentivem isso, dê como tarefa de casa para os seus colaboradores estudarem esses conteúdos. Aos poucos a gente vai ver uma grande transformação na produtividade, porque quanto mais humano você traz o seu profissional para dentro do trabalho, mais ele vai render, porque ele está tendo a oportunidade de ser ele mesmo. Então, tudo isso para dizer que a OCHA prevê hoje a existência de 27 grandes crises humanitárias. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, na época da hiperinformação, a gente está desinformado. A gente está viciado na tela, a gente está viciado no feed, a gente está viciado no TikTok, no Instagram, no Facebook, nos algoritmos e está esquecendo de consumir a informação que é realmente relevante. Que é essa, por exemplo. Aqui nós estamos sendo super assertivos num conteúdo que as crianças têm que saber. Eu tenho estado cada vez mais interessado em conversar com crianças, em colégios, filhos dos meus amigos, filhos dos meus parentes, porque eu gostaria de ter ficado sabendo de tudo isso que eu sei hoje, que ainda é um pedaço desse cenário desafiador que nós vivemos no mundo, muito mais tarde do que eu gostaria. Então, que as crianças possam acessar essas informações antes. Então, esses são os dados e a previsão é de que nós tenhamos 1,2 bilhões de refugiados em 2050. Nossa. Ou seja, daqui a 27 anos, que amanhã você vai estar viva, eu vou estar vivo, talvez a gente esteja gravando um novo podcast e a gente vai falar que esse percentual saiu de 1% para 13,5% da população. É muita coisa. 13 a cada 100 pessoas vão estar em situação de refúgio, principalmente em função do aquecimento global. Então, não existe outro assunto a ser estudado se não for como melhorar a condição de vida do ser humano e como ter uma relação mais saudável com a natureza. É sobre isso a nossa vida. Senão, a gente vai seguir num sistema falido. Tá funcionando do jeito que tá? Acho que todo mundo aqui concorda que não. A não ser que a gente olhe para os poucos privilegiados. Quando a gente olha para o globo, para o planeta e para essas 8 bilhões de pessoas, fica muito claro que a gente precisa de transformações. E o convite é esse. Qual é a transformação que você pode fazer dentro da sua empresa? Não precisa... É uma possibilidade fazer o que eu fiz, que sair completamente, você imagina, da maior empresa do mundo pro nada, começar um trabalho social... E sua família? Quando você foi sair? Achou que eu tava louco. Meu pai falou, filho, chamou todo sério assim, falou, cara, sinceramente, vamos conversar porque eu tô achando que você tá perdendo a sua lucidez. Falei, pai, me fala um pouco mais sobre isso aí. Pois é, porque a gente custou a construir tudo isso, né? Eu falei, pai, eu sei, mas eu preciso fazer o que meu coração tá pedindo. Não tem como, cara, as pessoas estão precisando de ajuda e a gente precisa fazer. Você sabe de onde você veio. Minha família é uma família muito simples. Meu pai tinha 8 irmãos, minha mãe tinha 7 irmãos, todos migrantes da roça. Os meus avós, por parte de pai, o meu avô, por parte de pai, morreu muito cedo com câncer no pulmão,
dado um trabalho análogo à escravidão. Com 28 anos ele se aposentou. Então, assim, eu venho de uma família muito pobre. Ele sabe o que é a pobreza. Eu acho que foi nesse argumento que eu consegui. Falei assim, a oportunidade de vida que vocês me deram, eu quero dar para outra pessoa. A gente precisa de uma condição mais flat de existência. Como sobreviver em um mundo onde as 51 pessoas mais ricas têm 50% da riqueza mundial? Simplesmente parece que nós estamos brincando aqui, parece que nós não estamos falando a verdade. E aí, quando chegar lá 2050, Vivi, a gente tem que ter contrariado essas estatísticas. A hora de agir, então, é agora, não tem outro momento. Sim. Bom, então me conta um pouco da operação, de como vocês funcionam, se vocês estão recebendo, como que você recebe esses refugiados. Você está me dizendo que é venezuelanos, o foco de vocês é venezuelano. Isso, esse é o nosso foco. Então, como que vocês recebem? Como eles chegam? Qual é o cenário que eles chegam, né? Como que eles chegam? Imagino que muitos traumas e precisando se adaptar muito rapidamente a uma nova realidade assustadora, que é em outro país. Me conta um pouco sobre isso, por favor. Claro. Então, nós temos o foco no grupo de venezuelanos, que é onde a Operação Acolhida pelo governo, em 2018, implementou a Força-Tarefa Logística Humanitária. Então, hoje, se você pensar no estado de Roraima, cuja capital é Boa Vista, e a cidade fronteiriça é Pacaraima, a 200 quilômetros da capital, nós temos um grupo de 600 pessoas das Forças Armadas brasileiras, o que já coloca o nosso país numa condição muito favorável. O Brasil, sabia que o Brasil é reconhecido internacionalmente pelo manejo desses refugiados? Poucas pessoas sabem disso, mas é governamentalmente muito positivo o fato de que nós tivemos líderes que implementaram grana, pessoas, para fazer primeiro um trabalho de ordenamento da fronteira, abrigamento dessas pessoas e finalmente a interiorização, né? O resettlement, que é um processo global de alocação de refugiados, ou seja, ele chegou no país, você vê a melhor condição possível para ele passar a viver a sua vida naquele país. Então, em 2019, a gente começa o nosso trabalho através do acolhimento de uma primeira família. Eu ainda trabalhava na Apple quando eu decidi que eu ia fazer por pelo menos uma família, o que eu acho que seria o mais correto. E olhando para aquela crise gigante, né, Vivi? Você imagina. E eu fui para lá, não foi ninguém que me contou. Eu vi, parece formiguinha assim entrando, uma fila de gente que não acaba nunca entrando no país. Você fala, meu Deus, para onde vão todas essas pessoas? E na época, muita gente morando na rua, muita gente morando nos abrigos, pessoas vivendo assim 12, 15, 20 pessoas numa casa do tamanho desse cômodo que nós estamos aqui. Uma situação assim realmente muito difícil aos olhos. E aí eu tive a ideia de adotar uma primeira família. Trabalhando na Apple, no mundo corporativo, falei, quer saber? Lembrei de uma conversa que eu tive com o professor Mohamed Yunus, que é o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, que ele me ensinou uma metodologia de resolução de problema que eu vou usar pro resto da vida, que é quando o problema tá grande demais, a gente divide ele, parcela ele e faz ele ficar do tamanho da tua força. Então eu falei, eu não consigo mudar essa crise, pelo contrário, naquela época já estavam as agências da ONU todas se instalando, o governo, as igrejas. Hoje tem mais de 100 agências trabalhando lá. E naquela época eu falei, o que eu posso fazer daqui de onde eu estou, morando em São Paulo? Falei, vou adotar uma família, vou voar para lá, vou comprar uma passagem de ida, 5 passagens de volta e vou alocar aqui na minha casa uma família e desses eu cuido até eles estarem 100% bem no nosso país. E assim fui conversando com os meus amigos, com os meus familiares, convidei as pessoas mais próximas. Você trouxe para dentro da sua casa? Então, não trouxe para dentro da minha casa, mas eu aluguei uma casa para essas pessoas. Adivinha qual é o número da casa? 343. Ah, que legal! Por quê? O que houve? Lindo. A gente fez um grupo, Vivi. Então você imagina, você é parte desse grupo. A gente fez um grupo de mais ou menos 10, 12 pessoas e a gente começou a discutir. Porque quando eu olhei para aquela família, eu falei, beleza, uma família... Quantas pessoas? 4. Pessoas acolhidas, né? Uma família de refugiados, um casal e 2 filhos. E eu juntei um grupo de amigos. Por quê? Porque tem que pagar a conta, tem que levar para a escola, tem que conseguir emprego. Então assim nasceu o refúgio. E por que eu não levei para minha casa? Porque a gente desenhou um sistema que hoje é aplicado a muito mais famílias, onde cada um tinha uma responsabilidade. E a gente entendeu que, por exemplo, eu não conseguiria, pro longo prazo,
fornecer para eles a mesma condição de vida que eu tinha. Então a gente não queria um desbalanço emocional, Muito bom. um desbalanço financeiro, Faz todo sentido. né, para poder cuidar melhor dessas pessoas. Então a gente fez um orçamento, a gente entendeu que em 6 meses a gente conseguia pagar por tudo que aquela família precisaria para poder se restabelecer, fez uma vaquinha, financiamento coletivo e dividiu as responsabilidades. Fulano vai correr atrás de emprego, o ciclano vai correr atrás de colégio para as crianças. Eles tinham algumas questões assim graves de saúde, como é a maioria das pessoas lá. E aí algumas pessoas encaminhando para o médico. E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho acontecer sem antes eu ter a necessidade de ir para lá. Então, antes de eu ir conhecer, que eu já fiz 10 viagens lá para Roraima, eu consegui através de algumas parcerias, uma delas a Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma outra organização maravilhosa, incrível, assim, que eu sou muito fã, uma organização brasileira, que eu inclusive sugiro de você trazer aqui um dia, tenho uma proximidade legal com eles. Foram os nossos primeiros investidores do trabalho do refúgio. Eles já tinham uma operação lá dentro de um abrigo. E aí a gente conseguiu, através deles, identificar uma família que estava a fim de vir para São Paulo para viver essa nova jornada. Eles voaram a família, a gente recebeu eles no aeroporto, aquela festa, cartaz, já tinha imobiliado uma casa inteira para eles, muito rapidinho. A gente achou a casa, fez uma vaquinha, conseguiu tudo o que precisava para receber eles. E assim a gente foi, essa família foi recebida em São Paulo em 2019, uma daquelas milhares de famílias que estavam lá em Boa Vista. E quando a gente viu que as coisas estavam caminhando muito mais rápido do que a gente imaginava, que é uma responsabilidade grande, mas quando você tem um grupo forte, cara, eles rapidamente se empregaram, as crianças estavam matriculadas na escola, e a gente falou, dá para fazer isso por mais uma, vamos ajudar mais uma? Aliás, vamos ajudar mais 10 famílias? Quem é que topa? A gente juntou, fez uma reunião, cada um de nós convida mais 3 a 5 amigos pra gente poder fazer um grupo forte, a gente formou um grupo de mais ou menos 50 pessoas. É uma pirâmide do amor, né? Perfeito. Acho que ninguém tinha me dado essa conotação ainda. Perfeito. É uma pirâmide do amor, tá tudo bem, essa tá liberada. Ó, pessoal, vocês estão vendo que eu dei mais um passo aqui rumo a convencer a Vivi de se tornar a próxima acolhedora do Refúgio 343, hein? Calma, vamos entender. Time pode ser humano. Olha, já, o pessoal do Refúgio que está escutando já pode começar a fazer o mapeamento para a família da Vivi. Tá bom? Que vai acontecer. Vamos continuar. Foco! Aí o que aconteceu, Vivi? Eu tava bem focado e eu falei com essas pessoas. Então é o seguinte, cada um aqui traz mais 3 a 5 amigos, o grupo cresceu, a gente não era mais 10, a gente era 50. A gente falou, nós vamos acolher 10 famílias. Fizemos um financiamento coletivo no Vaquinha de R$200 mil, conseguimos essa grana e alocamos 10 famílias em BH nesse mesmo sistema. Todo mundo empregado, as crianças matriculadas na escola. Cara, como é possível transformar vidas pelo WhatsApp? É isso, conseguiu a casa, fulano, conseguiu emprego, tarari, tarará, e um grupo de WhatsApp e família chegando em São Paulo, pousando, e a gente ia para o aeroporto, recebia, alocava, e um sistema estava montado, gente olhando casa, gente olhando emprego, e a coisa fluindo, as pessoas começaram a perguntar qual era o CNPJ do refúgio para fazer doação, e eu na Apple, assim, com o coração coçando, porque eu trabalhava em marketing e vendas lá, mas já estava muito próximo da área de sustentabilidade, pedindo aos meus líderes cada vez mais apoio para fazer com que a gente usasse grandes valores da Apple, que é educação, inclusão, diversidade, meio ambiente, para poder trabalhar nesse sentido, mas não era o meu emprego esse. Meu emprego era marketing e vendas e eu precisava, naquele momento, olhar para o meu coração. Eu falei, é agora. Eu já tinha feito uma primeira tentativa de sair, os meus pais, os meus amigos me ofereceram bastante resistência com argumentos sólidos, mas nessa hora eu falei, cara, não dá. Vendo celulares ou salvo vidas? Exatamente. Ficou nessa. E nada contra produtos que a gente precisa, utiliza e facilitam a nossa vida. Mas o peso que as empresas estão dando pro fazer dinheiro versus o salvar pessoas tá muito desequilibrado. Nenhum stakeholder vai ter uma gaveta no seu caixão. Mas ele pode deixar boas lembranças. Então, o convite para as pessoas que estão em posição de liderança é fazer a diferença. Você tem a caneta. E mais, né, Fernando, quando a gente pensa nisso, né, na empresa, a gente esquece que essas pessoas também são potenciais clientes, né? Hoje não, mas se a gente cuidar delas, se a gente fizer a nossa parte como uma empresa cidadã, como cidadão que somos, eles viram potenciais clientes também, eles se tornam potenciais clientes, né? Então, provavelmente, você tem, depois a gente pode chegar nas histórias aí dessa turma que você assentou, né? Dessa turma que você trouxe, que começou a estudar, começou a ter trabalho. Mas antes de ter trabalho, tem um caminho longo aí, porque tem uma barreira que é o idioma. Sim. É só uma delas, porque tem documentação, né? Então, provavelmente chegam com uma mochila. Você pode me contar como é que eles chegam? Uma mochila, algumas peças de roupa. E é isso que a gente tem.
Então, não Exato. tem documento, não tem, talvez, vacina de carteirinha de vacinação, isso não é um problema, porque vacina é tudo aqui de novo. Mas em questão ao trabalho e à educação. Sim. Como é que comprova? Vem como? Uhum. E o que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso trabalho para que as pessoas sejam incluídas? Vivi, o seu pensamento está lá na frente, perfeito. É o argumento contra a xenofobia. Essas pessoas, elas estão sendo incluídas num sistema econômico. Elas vão produzir, elas vão consumir, elas vão ser empregadas, muitas delas vão empregar, muitas delas vão empreender. E no final das contas, não vai interessar a cor da pele ou a nacionalidade. Vai apresentar os valores daquela pessoa e o que ela está apresentando para a sociedade. Então, todos esses desafios que você está colocando são muito grandes. Da Venezuela para o Brasil, a gente tem um desafio um pouco menor, porque o espanhol e o português são línguas parecidas. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a pessoa manifesta o desejo de adentrar o país e o nosso time de operação, porque o refúgio é uma estrutura, você pensa uma estrutura de uma grande empresa, não de uma grande empresa, mas a estrutura de uma empresa. Então, tudo que eu aprendi ali na Red Bull e na Apple, em termos de organograma, em termos de produtividade, de eficácia e eficiência, eu reproduzi num trabalho humanitário. Uma das razões pelas quais, a governança, o refúgio foi eleito no ano passado a melhor ONG do Brasil. Então, a gente tem essa preocupação de ser produtivo e ter um social return on investment grande. Então, tudo que a gente pensa é baseado na eficiência. A pessoa chega, ela quer seguir o processo de acolhimento, ela senta numa sala de aula e aprende português. Aprende... Vocês dão ou é outra ONG parceira? Nós damos. Aula A gente de tem português. a Escola Refúgio em parceria com a Visão Mundial, que está conosco já há 2 anos, parceiros maravilhosos. Eles têm linhas budgetárias de educação. Então, dentro da Escola Refúgio, a gente tem um processo de ensino. Essa escola fica lá em Roraima? Fica lá em Roraima. Essa pergunta, eu acho que ela é legal responder no detalhe também, Vivi, porque nós nascemos dentro dessa crise para ajudar essas pessoas, mas com uma visão de longo prazo. Então, a missão do refúgio é resgatar e empoderar refugiados no mundo todo. A gente tem 3 anos e meio de idade. Quando a gente olha para os próximos 3, para os próximos 10, o que vai acontecer com o refúgio é, nós vamos arquitetar nossa organização para acolher qualquer tipo de nacionalidade, não só venezuelana, a gente já está estudando formas de fazer isso. Num segundo momento, implementar casas de acolhimento ao redor do Brasil para que não seja uma distância tão grande entre a chegada na fronteira e o acolhedor, que às vezes está milhares de quilômetros do outro lugar. Então, para a gente, de certa forma, diluir esse problema demográfico pelo país e conseguir ajudar mais de perto, colocando o refugiado em contato com a pessoa daquele país ali de uma maneira mais diária, mais cotidiana, e depois estender o nosso trabalho para além das fronteiras brasileiras. Então, nós estamos focados no refúgio em fazer uma organização para o mundo. Uma organização que provavelmente, e eu estou trabalhando para isso, eu não vou ver a maior parte do trabalho dela. Nós queremos deixar um legado, todo mundo no meu time está comprometido a fazer com que nós tenhamos uma organização humanitária forte para enfrentar aquele desafio lá que eu te falei, 1,2 bilhões de pessoas em 2050, cara, tem que ter um trabalho muito bem coordenado. E o Refúgio é uma das muitas agências que trabalham com a questão migratória. A ONU tem o Acnur aqui, nós temos a Aves, nós temos a Fraternidade Sem Fronteiras. Então, assim, criar cada vez mais diálogo para facilitar a vida dessas pessoas, e a Visão Mundial é um grande parceiro nosso lá em Boa Vista para essa parte de educação. Porque a gente criou a escola porque a gente percebeu que quando o beneficiário chegava, então a Vivi é estrangeira, chegou no Brasil sem nada, o refúgio está ajudando, eu te conecto com o Leonardo lá no interior de São Paulo e ele vai te ajudar a começar uma nova vida. A distância é muito grande. E assim, é tão maluco porque, é isso que eu queria que você me contasse também, eles vêm com essa mochila, não tem um celular, eles não sabem para onde começar, por isso que precisa de todas essas ONGs que você está me contando, esse monte que você já me explicou aqui, Visão Mundial, eu até peguei algumas informações lá no site deles também. Então, eles chegam sem nada. Então, esses pontos lá em Roraima, porque também Roraima, qual é a capacidade da economia de Roraima para atender essas pessoas? Uhum. Tem capacidade? Não tem. Não tem. E eles tecnicamente vêm por ali porque é fronteira e eles gostam de permanecer ali ou permanecem porque não tem o que fazer? Porque tá perto da Venezuela, de alguma forma. Acho que fica aquela coisa, de repente eu consigo voltar, vai que eu consigo voltar. Não sei se é isso, você me conta. Tem essa realidade, né? Porque você imagina, a gente sai do nosso país, uma parte de nós fica, familiares, às vezes é seu pai, às vezes é seu filho. Muita gente vem, Vivi, para abrir caminho. Então você pega, por exemplo, uma família grande de 3, 4, 5 filhos, pais, tios, etc. Sai o pai,
desbravando, vai rumo ao país afora sem nada, consegue um emprego, consegue financiar a ida de uma pessoa. Aí os dois trabalham, consegue financiar a ida do outro. Então você fica naquele pêndulo. Você volta, você quer visitar, mas lá não tem condição, você não tem dinheiro para levar todo mundo. Então, essa ida e vinda, ela acontece. Algumas pessoas têm condição de ir, voltar, ajudar. Mas a maioria das pessoas, elas querem adentrar o país e construir uma vida nova. A maioria, então, quer mesmo ficar aqui, quer vir para ficar. Roraima não tem condição. Não Hoje tem. não tem a mínima condição. Nós estamos falando de muitos abrigos, campos de refugiados. Às vezes a gente vê em filme, né? Vê na Turquia, vê na Grécia, aquele campo E infinito. a gente tem aqui e no não nosso tem país consciência. e não está sabendo, dentro do Brasil. E aqui está a oportunidade para a gente não ficar num papo muito esotérico. Acolha uma família. Resumir o trabalho do refúgio. Gostei do podcast, Vivi, Fernando, quero entrar no processo, quero acolher uma família aqui na minha cidade. Esse é o trabalho que a gente faz. Aí você vai dar as mãos para essas pessoas e num processo sistematizado, junto com o refúgio, entre 3 e 6 meses, essas pessoas vão estar independentes, caminhando tudo bem, e aí você pode acolher uma próxima família ou fechar o seu ciclo Então, por na ali. experiência de vocês, por volta de 6 meses, a família já consegue caminhar sozinha com todo esse aparato que vocês dão. Ou Por seja, volta aulas de de 3 português. meses. De 3... Ah, legal. 3 meses. Do momento que ela entra no voo Tá. até ela sai. Porque quando você receber a sua família aqui em São Paulo, você vai ver que... O objetivo dele hoje... Eu saí de casa pra esse. isso. Não é podcast, essa bobagem, não. É esse. Ah, a gente tá gravando? Achei que a gente... Não, mas É com aquele brincadeira à senhor parte. ali que você tem que falar. Ele é o grande patrocinador disso aqui tudo. Aquele senhor que é o seu foco. Leonardo, Então muda o foco ali, entende? Depois nós vamos bater um papinho aí, tá? Eu, você, Vivi e todas as empresas que estão nos escutando. Olha, aproveita essa oportunidade. Nossa, eu tô amando. Essa oportunidade é uma oportunidade transformadora mesmo. Eu tô brincando com você, com o Leonardo e tudo, mas para as empresas é uma grande chance de trabalhar o seu do ESG. Essa é a palavra mais falada dos últimos 2 anos e as empresas estão se debatendo para fazer um trabalho de responsabilidade social. Então, o E, o S e o G. Vamos separar naquilo que é social. O refúgio tem um programa chamado Programa S, que é a oportunidade de trazer um refugiado para dentro da tua empresa, dentro desse processo de acolhimento, com pessoas físicas apoiando. Um programa de inclusão e diversidade de educação que coloca sentado na sua empresa, junto com seus funcionários, uma pessoa que vende uma história de refúgio para contribuir com o seu negócio. E ao entorno dessa chegada, dessa preparação, seus funcionários vão fazer parte de todo o processo, acompanhar a rota dessas pessoas até elas chegarem no aeroporto, sentarem, treinarem, se desenvolverem, produzirem, serem promovidos, como muitos já foram dentro dos nossos acolhidos. Isso tudo causa uma transformação de cultura. Nossa, você é do RH. Acredito. Você é do RH. Você consegue imaginar o poder de você acolher e contar uma história? Não é que chegou o fulano, tá trabalhando com a gente. Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre imigração e refúgio e por que nós estamos tomando a decisão, empresa tal, de acolher junto ao Refúgio 343 uma dessas milhares de famílias que estão chegando no Brasil todos os dias e essa família vai ser alocada aqui junto com a gente. Nós estamos escolhendo, como pessoa jurídica, fazer a nossa parte para a sociedade. Então esse é o Programa S, uma excelente oportunidade e também um mecanismo de financiamento inteligente para o terceiro setor, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. Então é através dessas parcerias com as empresas que a gente financia o nosso próprio trabalho. Tô até arrepiada aqui, sabe? Porque eu fiquei imaginando, num ambiente de trabalho, uma pessoa que passou por uma situação de precisar sair, deixar sua casa, sua família, muitas vezes fica muita gente lá, deixar tudo e violência. A gente sabe que numa situação de refugiados, né, tem muita violência, né, Fernando? Eu estava lendo, e como as pessoas estão sob muita pressão, então tem muita questão de violência dentro de casa mesmo, pais com os filhos, com a esposa, né, com a mulher, com o marido, sei lá, pela questão da pressão. Então, acho que tem todo esse lado que a gente precisa entender e como tratar, porque eu acho que essa pode ser uma grande preocupação das empresas. Porque chega uma pessoa com uma mochila, com traumas, dores que a gente não imagina, a gente não tem. O RH do Brasil não tem a noção, nós não temos a noção do que aquela pessoa já passou. A gente entende as dores do que a gente tem visto aqui. Então, a gente falou no início aqui dos negros, pessoas com deficiência. A gente conhece um pouco dessas dores, não todas as dores, óbvio, porque nós não somos, eu não sei, eu não sinto na pele. Mas, por mais empatia que você por tenha. mais empatia que eu tenha, não tem como, eu não consigo saber como é essa dor. Agora,
Essas eu ainda tenho contato diariamente, eu tô vendo, tem algum que reclama aqui, uma amiga que reclama ali. Agora, de refúgio, por exemplo, eu nunca tive contato com ninguém. Eu nunca contratei, nunca estive junto, nunca trabalhei na equipe, então não sei quais são essas dores. Isso pode amedrontar as empresas, Fernando. Como que você acha que a gente pode ajudar as empresas a enxergarem que, primeiro que ele deve ter competências absurdas que a gente não tem ideia, de resolução de problemas que a gente não pode imaginar, Sim. mas ele também vem com outras questões juntas, que como que a empresa pode, ou como quem pode ajudar a empresa a ter menos medo dessa circunstância, que eu acho que essa é uma das preocupações também. Sim. Quem pode ajudar somos nós, porque nós estamos vivendo diariamente o contexto humanitário, então mais próximo dessas pessoas. E como fazer essa transformação é através de lideranças humanizadas. A gente tem que sensibilizar o C-Level. Nós temos que sensibilizar os fundadores, os cofundadores, os diretores, os donos da caneta. Porque se não vier da proatividade dessas pessoas, nós não vamos conseguir fazer a transformação na velocidade que a gente precisa. Então, nós estamos falando sobre um trabalho de sensibilização. As pessoas não sabem de fato o que está acontecendo. A partir do momento que você aloca um refugiado ali sentado no mesmo ambiente de trabalho que outras 100 pessoas, você colocou a causa diante dos olhos dela. E aí fica impossível desver. Você viu aquilo e você não consegue voltar atrás. E você está naturalmente no almoço conversando com aquela pessoa, você escuta uma história, vem um representante do refúgio, faz uma palestra humanitária, faz uma palestra de sensibilização para as pessoas da sua empresa, conta o que está acontecendo, como aqui nesse pouco tempo que a gente tem hoje, a gente pôde passar por alguns dos dados. Mas você imagina, você está falando para mim que não teve, né, naturalmente, como a maior parte dos brasileiros, a oportunidade de conviver muito próximo de um refugiado. Agora, eu te falei que é 1%, certo? Sim. Então, 1 a cada 100 é refugiado. Cadê essas pessoas? Se a gente não foi buscar, essas pessoas elas dificilmente vão ter condição de resolver o próprio problema. Tem que ser quem está no problema com quem está fora dele, promovendo uma troca. E Vivi, você está dando aula aqui hoje, porque, de fato, o caos é a mãe da inovação, né? Então, você vê essas pessoas que passaram por isso, o nível de resiliência que elas têm, o nível de resistência, a garra, a gana dessas pessoas para fazer acontecer e a gratidão por uma oportunidade, que às vezes vem através de uma vaga de emprego, é transformadora. Cara, não tem como não se arrepiar com você, com as suas próprias mãos, com a sua caneta, com as suas palavras, com a sua equipe, transformar a vida de uma ou uma série de pessoas. Então, assim, tá acessível. Nós temos que criar uma ponte das empresas para as organizações humanitárias, do segundo para o terceiro setor e fazer com que exista um diálogo mais claro. Nós temos as ferramentas, as pessoas, a proximidade com a causa para trazer para dentro da sua empresa com calma, com tranquilidade, com coerência, com pensamento de longo prazo, com foco em cultura, a oportunidade de transformar a visão de um grupo de pessoas que vai ter orgulho de vestir a camisa. No final das contas, assim, é duplamente inteligente você investir na sociedade. Porque a maioria das pessoas, e eu não sou eu que estou falando isso, são as estatísticas. E um dos maiores professores, de novo, meu grande ídolo, o Augusto Cury, que aponta a doença da sociedade. A grande maioria das pessoas, mais de 80% das pessoas, não estão felizes fazendo o que fazem. E uma das razões é essa, a desconexão com a humanidade dentro delas. Então, se você dá a oportunidade da pessoa que faz garrafa, copo, microfone, água, que produz, que vende, que faz qualquer coisa que não tenha prioritariamente a ver com melhorar o mundo, mas você coloca melhorar o mundo no sistema daquela pessoa, você já mudou o prisma dela. E você faz com que uma sensação de pertencimento exista. Você quer uma estratégia mais inteligente do ponto de vista de recursos humanos do que essa? De fazer com que os humanos sejam humanos? Eu deixei esse momento de silêncio para cortar o corte, porque vai ser um corte esse. O Leonardo gosta dos cortes, ele já fica de olho e fala, opa, essa aqui, já pega a minutagem Esse lá, aqui é um 11 corte, eu 17. deixei aqui o segundo, entende? Porque Aquele suspense, né? Foi ótimo, foi ótimo. E você falou tudo. O que mais recursos humanos pode fazer, além de transformar o ambiente em mais humano? Cara, que frase. Eu achei incrível essa frase. Incrível, incrível, incrível. Essa aí tava na faculdade lá? Cara, eu vou tatuar essa frase. 20 anos de recursos. É isso, essa é a nossa grande tarefa. Tem algumas empresas, agora não vou lembrar qual foi, na verdade foi uma que começou com essa ideia e eu achei incrível, mas eu não lembro qual foi,
que ao invés de falar head count, né? Que é o quadro de profissionais, é heart count. Olha que lindo. Já muda, parece que já muda como eu não sou contada pela minha cabeça, né? Contando pela cabeça, mas pelo coração. Não vou lembrar qual que é a empresa, mas eu acho que faz muito sentido isso que você está falando. Trazer a humanidade, pertencimento para dentro da empresa. Pertencimento, a gente fala de engajamento. E o engajamento está totalmente ligado com retorno de investimento. Quanto mais engajado eu tenho, mais criatividade eu tenho, mais performance eu tenho. Quanto mais engajado, mais performance. Então, você está dizendo, quando eu olho para o lado e vejo que essa empresa está se preocupando e trazendo gente que, além de agregar para a minha empresa, porque muitas vezes a gente fica com medo de falar, assistente social, não sou da assistente social, não sou do terceiro setor. Não é responsabilidade minha. Não é meu papel. Quando você me conta isso, eu acho que a empresa fala, putz, faz muito sentido. Então, eu trago uma pessoa que, além de contribuir comigo com competências que eu não tenho, e talvez ninguém da minha equipe tenha. Então, eu trago essas competências diferentes com paciência para treinar, porque isso a gente vai precisar fazer. Eu acho que isso a gente precisa ter consciência. Claro, tem que ter. Aquela pessoa vai estar super engajada, super agradecida, e não tem como, porque a pessoa, você me deu uma oportunidade, eu vou estar aqui, vou trabalhar com vocês. A equipe olha aquilo e fala, gente, que empresa é essa que está tratando o ser humano como ser humano? Qual é a prioridade dos meus líderes? Que tem a ver com a minha prioridade, né? Já que nós estamos 8 horas por dia no mínimo trabalhando, que é metade da vida já descontando o tempo que tá na cama, cara, a prioridade da empresa é a sua prioridade, praticamente. E se a prioridade da empresa passa a ser ajudar o mundo, isso cascateia no que é a sua vida, onde você está investindo o seu tempo e a sua energia. Então, eu acho um caminho sábio. Eu acho que é um caminho muito bom, muito bom. E você sabe que você falou de um exemplo aí do Heart Count. Eu lembrei que quando trabalhava na Red Bull, eu tinha um grupo de pessoas que chamava Student Brand Manager, né? SBM. E aí eu tinha na minha agenda SBM UFO, que era por faculdade, Universidade Federal de Uberlândia, SBM e tal. Ou seja, o nome da pessoa no meu contato era o cargo dela. Por algum motivo, muita coisa na informação eu agendei desse jeito. E um dia eu tava mexendo no meu celular, esse cara, que era o Rafa, um grande amigo meu, falou, cara, é assim que você sabe, é isso que eu sou pra você? Eu sou o SBM de Uberlândia? Você sabe meu nome? Aí eu falei, caramba, olha isso, a lição que esse cara tá me dando. E aquilo mexeu muito comigo. E é isso, é o automatismo. A gente tá vivendo numa mentalidade de escassez, né? De luta para não faltar. Então, o seu foco acaba saindo um pouco pela tangente e você fica um pouco distraído com aquilo que, na verdade, não é o mais importante. Então, vamos resgatar o melhor que existe dentro do ser humano, né? Sim. Para a gente conseguir entender, se você puder me contar um case, uma história, né? Da situação que alguém chegou, eu acho que a gente precisa visualizar isso. Como é que essas pessoas chegam? E depois o processo de... Vocês deram apoio para eles. E aí o processo de transformação. Não sei se é transformação, adaptação, reinserção. Sim. Dentro do mercado. E hoje, como eles estão? Se você puder me contar como era. O que o trabalho das pessoas, das empresas, ajudaram a transformar. E como que é isso hoje transformado? Claro, o que nós mais temos é exemplo, né? Eu acabei, inclusive, pulando um pedaço da história, que a gente foi de uma família, eu te contei. Ok, tá bom. Aí nós fomos... Não, eu vou fazer um resuminho, só quero te dar uma dimensão de tempo, porque eu resumi 4 anos quase em 2 minutos. A primeira família chegou, certo? O grupo cresceu, a gente acolheu 10 famílias. Sim. Aí a gente colocou a meta de acolher 100 famílias. Depois 300, depois 500, depois 1.000 e hoje são 1.700 famílias acolhidas. Nossa. O Refúgio 343, aquele sonho que começou como ajudar uma família, são 3.600 refugiados acolhidos em mais de 200 cidades do país. Então o que eu mais tenho é exemplo para te dar. Mas o que me ocorreu em mente, Vivi, foi o do Edwin. Eu adoro os acolhimentos em Belo Horizonte, porque aí eu tenho mais desculpa para voltar para casa, Eu né? amo tanto Belo Horizonte. Você gosta da minha cidade? Amo. Qualquer dia nós vamos comer um pão de queijo Eu lá. acho que se você me convidar, eu tô indo. Se eu soubesse que você gostava tanto, eu tinha até trazido aqui pro pessoal hoje. Mas eu amo. a gente come um pão de queijo e grava uma segunda rodada.
Então eu gosto de acolher lá é a segunda praça onde a gente mais acolhe, porque eu tenho desculpa pra viajar a trabalho e ficar mais perto de casa, né? Pronto. Mas brincadeira à parte, o Edwin é um grande irmão, assim, um venezuelano que eu conheci dentro de um dos campos de refugiado na minha segunda ou terceira visita lá em Boa Vista. E, cara, eu vi esse cara, assim, cabisbaixo, sentado por dias a fio. Dava pra ler o pensamento dele, assim, vendo as crianças brincando, entre brincar e chorar, uma passeada pelo campo de refugiados e o Edwin cabisbaixo, sempre com lágrima no olho, ele e a esposa, tentando entender o futuro. E a realidade dessa pessoa, sentada, cabisbaixo, num canto de um campo de refugiado, pensando qual que é o próximo passo da sua família, é a realidade de todos ali. Então, só para tirar essa amostragem, o Edwin entra num processo de acolhimento, que é o que o refúgio faz, tira dali, casa com uma pessoa física em outra cidade, É uma pessoa física, então vocês não trabalham hoje com empresas ainda. pessoa física ou jurídica. Ah, O ok. refúgio nasceu com pessoas acolhendo pessoas e hoje a gente tem essa modalidade de empresas que recebem as pessoas, mas a gente sempre cria um grupo de voluntários ao redor daquela empresa que vai fazer com que as pessoas sejam cuidadas também fora do ambiente de trabalho. Então esse é um ponto muito importante, porque o recursos humanos vai pensar, né? Mas e o resto? O Sim. resto é com refúgio. Mas a empresa pode, por exemplo, ô Fernando, vem cá, é o seguinte, a gente tem uma verba, essa verba a gente quer destinar ao refúgio, mas vamos imaginar que, sei lá, é lá do sul, né? Não sei, você está me dizendo que onde você mais traz é BH e São Paulo. Então, vamos imaginar que é do Rio Grande do Sul, não é normal de levar, não está dentro das praças. Falou, ó, eu não sei que talvez não traga para cá, talvez as pessoas não queiram vir muito longe lá da fronteira. Não sei se faz sentido isso tudo que eu estou falando. Se não Faz. fizer, você Era fala. mais desafiador atrás, né? Mas hoje a gente já tem acolhimento em 18 estados do país. Tá, legal. Mas quando uma empresa procura a gente vive dentro de uma cidade que a gente não acolheu ainda, é como se o refúgio estivesse recomeçando, nascendo do zero. Então, é através da ativação das mídias sociais e campanha de voluntariado. A empresa X quer empregar 2 refugiados na cidade do interior de um estado que a gente não acolhe ainda. Tá. O refúgio começa a procurar e montar um grupo de voluntários ali que vai fazer com que essas pessoas sejam cuidados. Tá. E se ela quiser só ajudar financeiramente? Isso Aí é só possível? passar o Pix. Ah, tá, mas é possível. Então, falar, olha, quanto que é uma família, sei lá, por mês? Vocês têm esse valor? Tem, a gente tem. É o que eu te mencionei, que é o S-ROI, né? Como em toda empresa, os KPIs são super importantes. No terceiro setor, a mensuração de impacto é extremamente importante. Coisa que nós, como terceiro setor, ainda temos muito a evoluir. E no refúgio a gente preza bastante por isso. E o nosso Social Return on Investment, que é quanto custa para fazer todo esse processo do refugiado sair de lá até ele receber, literalmente, um diploma que diz que ele está socioeconomicamente independente daquela família que acolheu ele do refúgio, R$ 1.100. Por mês. Processo completo. 6 meses de... Não. Exatamente. Por quê? O que acontece? Quando o refúgio começou, nós próprios, os voluntários, pagávamos todos os custos de todas as famílias. Hoje, quem paga pelo custo é o acolhedor ou a empresa. O custo operacional da nossa organização para cuidar de tudo isso, fazer a ok. parceria com as agências, a parte de educação, ele voar, ser recebido, a parte humanitária desse processo, ela custa R$ 1.100. E a média para as famílias que vêm sem emprego é de R$ 8.000 e mais ou menos 3 meses. Então bota aí uns R$ 2.500 por mês, que é o custo de uma vida de uma família. Mas, como eu te disse, geralmente 2 a 3 meses eles já estão independentes. Quando eles já vêm com emprego, é praticamente só o primeiro mês de aluguel, porque ele já recebe e já começa a pagar as contas. Então a gente quase sempre faz uma unificação entre as pessoas físicas brasileiros que querem dar uma oportunidade para um grupo de refugiados e uma empresa que pode ofertar a vaga de trabalho. O processo pode começar por aqui, por uma vaga de trabalho, o refúgio traz os voluntários, ou ele começa por aqui e o refúgio junto com essas pessoas acha o emprego. Tá, mas a empresa também não pode doar se ela quiser falar, é 8 mil, eu não tenho vaga aberta, mas quero colaborar com o refúgio. Pode. Então é 8 mil, toma aqui, 8 mil. Acontece Pode muito acontecer. isso. Tem empresas que tá. só doam. Às vezes é uma empresa pequena que não tem a Sim. vaga ainda, ou que simplesmente quer ajudar. E é uma ajuda muito válida, Vivi. As pessoas às vezes não gostam de falar das coisas boas que elas fazem, mas tem muitas empresas que hoje só têm condição de investir financeiramente. A estrutura dela ainda não permite. É pequena, não tem vaga, tá tudo bem, mas elas estão cumprindo o papel delas.
Então, ou não? Elas podem. Elas, assim, as que. Não, porque às vezes eles fazem uma cara aqui que a gente tem que investigar. Tem que investigar, porque a resposta é: as empresas no Brasil estão cumprindo o papel social Não, delas? essas aqui que estão doando. As que estão doando, Ah, sim. tá bom. As que Não, estão doando essas estão aqui. ajudando. Então a empresa vem e fala: eu quero patrocinar a chegada de X famílias. Isso. Faz um investimento, a gente presta conta e feito, tá? O apoio financeiro é super relevante. Tá bom, então também dá. Então tem 3 jeitos. Uma forma de eu, pessoa física, né, fazer o aporte. Outra, dando um emprego. Né? Exatamente. E aí, dando emprego, eu como empresa, poxa, e a documentação? Tem documento? Essas pessoas têm documentos? Esse assunto é meio infinito, né? Mas deixa eu te contar, então. Porque eu tô tentando pensar na cabeça da empresa. Sim. Tá bom, quero colaborar, mas, gente, como é que é? Não vai me dar muito trabalho? Eu que vou ter que correr atrás de tudo? Como é que essa pessoa vem? O refúgio cuida de tudo isso até a pessoa estar lá no primeiro dia de trabalho pronta para trabalhar. E vocês identificam as habilidades, por exemplo, olha, eu tenho lá em Roraima, tem 5 mecânicos. Eu tenho, não sei se vocês têm esse banco de dados, tô aqui imaginando. Tem. Então você tem 2 perguntas aí para mim, né, Vivi? A primeira é da documentação. A Polícia Federal faz isso na fronteira. O governo brasileiro está fazendo muito bem esse trabalho. Lembra que eu mencionei a Força Tarefa Logística Humanitária em 2018? O governo, através de um decreto, implementou um processo de atuação que juntou vários órgãos, entre eles as Forças Armadas, que estão lá. Então a pessoa que está lá, ela não tem dificuldade. Tem o tempo que demora para isso acontecer. Lembrando que esse refugiado que a gente acolhe, ele não acabou de chegar no Brasil. Às vezes ele está 2 anos no abrigo, no campo de refugiado. Nossa. Às vezes 3, às vezes ele está morando na rua. Então, a documentação, no caso do nosso país, para os venezuelanos que chegam nessa linha, que já tem um suporte da Operação Acolhida, não é um desafio. E a questão dos currículos, dos bancos de dados, a gente tem porque a gente tem essa sede, que é a Escola Refúgio. Então tem uma fila gigante de pessoas que querem ser acolhidas, querem ser interiorizadas. Você tem uma fila hoje. Gigantesca. Mas você não consegue atender por conta que depende de um patrocínio. gargalo. Lógico, é um gargalo. Se eu tivesse um time 5 vezes maior, eu estaria produzindo 5 vezes mais facilmente. Eu preciso, na verdade, de um time cada vez maior. Mas a gente está se estruturando, nós temos planejamento estratégico, as metas bem desenhadas, o refúgio tem um conselho, tem uma estrutura de governança. Então a gente vai cumprindo, né, etapa a etapa. E tem um gargalo que é gigantesco. Você sabe essa fila? Quantas pessoas você tem na fila, por exemplo, para ser acolhido? Só do Refúgio 343, certamente mais de 1.500 pessoas aguardando por um acolhimento. Quando você fala 1.500 pessoas, são 1.500 famílias ou são 1.500 pessoas mesmo? 1.500 pessoas. Tá. A gente tem um cálculo médio de 4 pessoas por família, mais ou menos. Mas lembrando que o refúgio é uma entre várias organizações. Quando você vai para Boa Vista, tá feito o convite, todo mundo que quiser viver uma situação, não precisa ir para a África, vai para fronteira com a Venezuela. Quiser viver na pele o que está acontecendo, uma migração forte de cunho político, socioeconômico. Ainda hoje tem essas 800 pessoas cruzando todo? Ainda hoje? O número mais recente é de 300 pessoas por dia. Diminuiu um pouco. Diminuiu, flutua, mas já está mais brando, né? Tem questões geopolíticas envolvidas, os Estados Unidos voltam a comprar petróleo da Venezuela, um cenário político global que já não favorece tanto mais o Guaidó e começa a olhar para o Maduro com uma certa liderança. Parece que esquecemos o que aconteceu lá. Então, assim, o cenário geopolítico global com a guerra da Ucrânia deixou de dar atenção para o que está acontecendo na América Latina. E isso é importante de mencionar porque é uma guerra midiática essa, né? Então ela leva os olhos das pessoas e leva o dinheiro. Então quando estourou essa guerra lá, tá todo mundo muito triste por isso, a gente quer que acabe logo. Claro. Mas foi nítido, assim, ver, por ser uma guerra entre grandes potências e o apelo de mídia que ela tem, os profissionais, a verba, o trabalho humanitário migra. Nós não temos força, braço. Você vai entender bem isso, Vivi. O trabalho humanitário, eu tenho recursos humanos dentro da minha organização. Eu preciso de talento, preciso de gente muito boa. Então, as pessoas vão junto com a crise, porque não tem profissional para distribuir para todas as crises humanitárias do país, do mundo, né? Certo. Me termina a história do Edwin. Então, o Edwin entra na fila, no processo de acolhimento. A gente consegue um grupo de acolhedores, um dos meus melhores amigos lá de Belo Horizonte, porque no início era assim, né? Não tinha opção. Tio, você vai acolher uma família,
Primo, você vai colher outra, amigo, você vai colher outra, porque a gente colocou a meta de 100 famílias naquela época e, cara, eu tava muito empolgado, muito animado e fui distribuindo pessoas pra E cada gente um de deles, então, confiança. tem que ter no mínimo 8 mil reais para aqueles primeiros meses. Exatamente. Até uma certa época o refúgio pagava tudo, aí a gente Tá, viu que seria insustentável. Você claro. imagina, hoje já 1.700 pessoas vezes 8 mil Sim. reais é dinheiro que não acaba. Então a gente terceiriza. E a pessoa é responsável por fazer aquela vaquinha e pagar. Aí a gente interiorizou, junto com a família do Edwin, outras 2 famílias. Então era um grupo de 11 pessoas, né? E é muito engraçado, Vivi, porque tem a videochamada, né? Que é uma entrevista onde o acolhedor conhece os seus acolhidos e é uma entrevista mútua. Fala assim, cara, você tá confortável de ir para São Paulo? A Vivi vai cuidar de você. O que ela tá dizendo que ela tem condição de fazer é isso, isso e isso. E você fala, fulano, você tá realmente disposto a trabalhar aqui? Talvez seja uma vaga de trabalho mais simples. Uma entrevista gravada, registrada, que todo mundo assina para essas pessoas saírem em segurança. Aí um dos meus melhores amigos, né, o Rafael. Aí o Rafael entrou na videochamada, todo sério assim, com o grupo de amigos e acolhedor deles. Aí ele foi entrar na sala que eu tava lá em Roraima, lá em Boa Vista, dentro do campo de refugiados. Foi entrando 1, 2, 3, 4, 5. E eles, meu pai. Aí ele foi esbugalhando o olho assim, já mandou mensagem no WhatsApp, falou, cara, é muita gente, né? Eu falei, segura a onda aí, velho, tô precisando de você, aumenta o seu grupo de voluntários. Porque era uma família, e ele ainda ia entrevistar aquela família, mas eu tava trazendo outras 2 pra ele já conhecer e no final deu certo, ele acolheu todo mundo. Aí entrou a família toda, ele falou, caramba, dá um time de futebol vocês aí, hein? Bom que nós vamos jogar aqui em BH, e já começou um bate-papo, e eles ficaram super amigos. No final, o Edwin voou pra Belo Horizonte, conseguiu um emprego numa fábrica de freezer, que é de uma grande amiga nossa também. Ele já foi promovido 2 vezes, saiu daquela pindaíba, a filha dele ganhou a Olimpíadas de Matemática da escola, você pensa bem, aprendeu a falar português e ganhou as Olimpíadas, e o filho dele, atleticano mineiro, já entrou várias vezes no Mineirão com o Hulk, com o time do Galo para assistir de perto. Então, cara, uma família que sorri. Eu não passo um mês sem receber uma mensagem do Edwin agradecendo por ter transformado a vida dele. Agora, eu não fiz isso. Um grupo de pessoas muito grande que a gente quer aumentar e pro qual a gente está convidando. Então, você imagina um cara que não tem opção, sai de casa, larga uma parte da família em casa, ele mora 2 anos num abrigo de refugiados, mora um tempo na rua, alguém fala assim, meu irmão, chegou sua vez, tem uma família lá em Belo Horizonte que está disposta a te receber, que nós vamos fazer, alugar uma casa para vocês por 3 meses, podendo se estender até 6 meses. Cara, nós vamos te dar uma força, a vida é sua, você tem que correr atrás, mas nós vamos conseguir entrevista de emprego, a gente garante que os seus filhos vão ser matriculados no sistema de saúde. Bora! A pessoa desaba de chorar, cara, é um anjo que chegou ali e falou pra ela, vamos dar um passo junto? E é literalmente só uma mão, porque chega, voa, é hospedado naquela casa, tem a privacidade, tem a vida dela começando, e hoje o Edwin e o Rafael, a única vez que eles se encontram é pra jogar futebol no fim de semana. Só amizade que ficou. Cara, a história é bonita, não é, Vivi? Nossa, eu fico emocionada de verdade, porque eu acho que eu acredito muito quando a gente fala muito de motivação, né? A gente fala tanto, tem tanta palestra de motivação, porque é motivação. Mas eu vejo que quando a gente faz alguma coisa pelo outro, cara, a gente explode de motivação, assim, a gente explode de hormônios do bem, né? De coisa boa, de ocitocina, sei lá, dopamina. Eu acho que serotonina. Explode disso dentro da gente. Tipo, só de você me contar. Eu já vi me as sinto lágrimas assim. aí, eu confesso que eu vi. Eu já me sinto assim. Olha só, eu não vivi nada disso, mas só de você me contar o que quando a gente transforma a vida de alguém, o que causa dentro da gente, né? Eu acho que a grande raiz da motivação tá aí, né? Quando, poxa, eu me disponho a ajudar meu colega de trabalho que ainda sabe pouco sobre o lugar onde a gente vive, sobre a nossa cultura. E eu acho que, assim, até falando em cultura e falando sobre ajudar o nosso colega do lado, como é que fica a xenofobia, né? Eu entendo que a gente é um país que tem boas discriminações, a gente discrimina. Eu acho que quando a gente olha no geral, a gente vê que a gente é um país que ainda tem muito disso. Tem. A gente teve aqui um podcast com a Cris Kerr, fala muito de vieses inconscientes. Né? Então, na empresa, ela falou e deu o exemplo. Na empresa, sempre que eu vi na minha vida inteira os desenhos, os figuras, os filmes, quem é o CEO?
Um homem branco engravatado de terno. Se eu falar pra você, pensa no CEO rápido, você vai pensar num homem branco engravatado de terno, que é o que você sempre viu, que é o que a gente sempre viu. É a referência, né? Então, quando eu olho para um refugiado, o que vem à minha mente, né? Quais são os vieses inconscientes que vêm à minha mente? Interessante essa abordagem. É muito doido. E aí, o quanto isso faz com que... Aí eu quero que você me conte as experiências das empresas que já trouxeram alguém, que já acolheram alguém, que deram emprego para alguém, trabalho, serviço. Como que é essa experiência dos grupos de trabalho? Como você vê? Isso acontece, essa xenofobia? Você vê que eles ficam mais humanos? Você já me disse que no longo prazo é isso que acontece. As pessoas ficam mais humanas, se sentem mais pertencentes e assim por diante. Mas tem algum relato? Até para quê? Para a empresa olhar hoje para dentro do quadro dela e falar, peraí, essa pessoa tem uns comportamentos que eu acho que se eu trouxer eu posso ter problema. Eu vou trabalhar com essa pessoa, vou trabalhar toda a minha equipe. Que eu acho que é esse o objetivo aqui da gente falar também. Sim. Vivi, a xenofobia, ela está relacionada à falta de educação, né? A xenofobia, no fundo, é ignorância. Xeno é medo e fobia... Aliás, fobia é medo e xeno é daquilo que é diferente de você. Então, a partir do momento que você passa a conhecer aquilo que é diferente de você, você tem a oportunidade de abraçar. E quando você traz esse refugiado para dentro da empresa, você mostra para as pessoas o que é a realidade de um ser humano que teve uma história diferente da sua, que teve diferentes oportunidades, que teve diferentes desafios e que não por isso ele é maior ou menor do que você. Então, os relatos que a gente tem, eles são muito positivos de transformação, de mindset social, porque as pessoas passam a enxergar do lado dela o problema no dia a dia. Então, eu concordo com você, só para deixar bastante claro, enxergar o problema do refúgio. O refugiado que está ali, ele na verdade é um representante de uma causa, né? Então, eu concordo com você que a xenofobia ela existe no nosso país, não se compara, por exemplo, com países como a Colômbia, que tem... contextos de ataque, de violência, são piores, né? Assim, as manifestações de xenofobia através das palavras, das publicações, até dos próprios atos físicos. E para lá já foram 2 milhões de venezuelanos. É o país que mais recebe. Para a Colômbia. Porque essas pessoas estão se espalhando, né? Para a Colômbia, para o Peru, para o Equador, para o Chile. Elas estão procurando no lugar mais próximo uma condição de sobrevivência. Então, tem sim no Brasil. Não é o pior lugar. Eu achei, quando eu comecei esse trabalho, que seria... muito maior, ainda tem muita xenofobia velada, tem muita xenofobia inconsciente, e o que a gente mais quer fazer é aproximar os dois mundos. Quem tem medo daquela situação, porque no fundo, não é a pessoa é má, ela não gosta de quem é refugiado. Não, ela não sabe o que está acontecendo. Sim, são os viés inconscientes. Os viés inconscientes e a ignorância, não no sentido pejorativo, Sim, mas na falta do saber. Ela não sabe o que está acontecendo. E ela não sabe porque ela não está bem informada, e ela não sabe porque aquela realidade é muito distante da realidade dela. Ela não viveu nem vai viver aquilo na pele. Né? Então os depoimentos das empresas são super legais em relação a isso, cara, é outro panorama. Agora eu sei, eu nem sabia direito o que era refugiado, agora eu tô tendo a oportunidade pela primeira vez de estar em contato aqui, e uma das coisas que me motiva a trabalhar com refugiado é multicausal. Pega os objetivos de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de falta de acesso à educação, falta de acesso à saúde, falta de acesso à habitação. O refugiado, ele não tem nada daquilo. Então, você, com uma tacada só, você consegue ajudar em várias causas ao mesmo tempo. Muitas vezes as pessoas me perguntam por que eu escolhi a causa do refugiado. Na verdade, eu não escolhi a causa do refugiado. Eu escolhi a causa do ser humano. Minha causa é a humanidade. Por que isso que doeu mais em você? Por que você acha que foram os refugiados? Porque poderia ter sido outra causa. Uma questão de oportunidade. Vivi, se eu estivesse hoje ajudando pessoas em situação de rua ou... situações graves relacionadas à saúde em um outro país, eu acho que eu estaria igualmente contemplado. Tá. A minha missão, através desse processo de autoconhecimento, que eu te falei que eu acho que no fundo é de todos, é contribuir de alguma maneira. Eu acho que não existe outro caminho a não ser trabalhar dia e noite para um mundo melhor através dos pequenos atos. E eu vi uma oportunidade, eu fiquei sabendo dessa crise, conectei com um insight muito grande que eu tinha tido desse vencedor do Prêmio Nobel da Paz. A Apple, na época, estava me mandando para congressos internacionais de sustentabilidade, de ODS, trabalhar a Agenda 2030 da ONU. Fui para vários países, estava me apaixonando cada vez mais por aquilo. Quando eu vi essa situação, eu tive a vontade de dar um passo, com esse um passo, né? Aquilo que você falou, quando você põe o trabalho do bem
no seu prumo, parece que vem uma força gigante, vem, cara, uma descarga de hormônio, vem boas energias e você vai transformando o seu redor, até o seu ciclo muda de pessoas, de conversas, de diálogo e você tá muito mais protegido, muito mais guarnecido por aquilo. Então, a minha ideia não era, vou sair da Apple e abrir uma organização humanitária para ajudar refugiados do mundo. Eu estava trabalhando na Apple, firme e forte, com muita dedicação, vi essa oportunidade, paralelamente, voluntariamente, decidi que eu ia acolher uma família e vi a oportunidade de escalar. Então, não tem romantismo por trás dessa história. Pelo contrário, foi racional. Consegui ver uma oportunidade de ajuda, falei, aqui eu me encaixo, pelo menos por muitos anos aí adiante. Eu tô vendo porque que é possível de crescer, porque eu aumento o meu time, o meu poder financeiro, meu poder estrutural e alcanço um número maior de pessoas. Aumento meu time, alcanço mais pessoas e assim a gente vai ajudando. Bom, o podcast já é um convite para aumentar o time, então. Com certeza. Desde que começou, aliás, é isso que você quer fazer aqui. Agora sim, estamos chegando no finalmente e eu quero saber se ela vai topar. Mas sabia que não é difícil, Vivi? Não. Eu convido as pessoas assim, quando eu falo essa primeira proposta, e agora serve para todos que estão aqui nos ajudando na gravação e para todo mundo que está escutando. Considera de fato, por 24 horas, como seria a sua vida nos próximos 6 meses, 1 ano, se você tomar a louca decisão de adotar uma família que veio de um outro país, nessas condições que a gente já falou, e o adotar entre aspas, porque não é um processo legal, é um processo de acolhimento, apesar de ser tudo registrado, é diferente de você colocar uma criança sobre a sua tutela. Mas considera, por 24 horas, por 48 horas talvez, o que você teria que fazer? Com quem você teria que falar? Quem são seus melhores amigos que mais confiam? Onde essa conversa ia fluir? Pai, tio, fulano meu amigo? Cara, e se a gente recebesse uma família aqui na nossa cidade, cara? A situação é SSS, o refúgio treina a gente, eles fazem contato, fazem a ponte. E é um convite minimamente muito instigante, porque não é difícil e é transformador. E por o que você não estava esperando. Sabe quem beneficia mais? Quem? O acolhedor. A transformação é muito grande na história de quem fala, eu vou ajudar uma família. Cara, tá todo mundo aqui cheio de problema, eu tô errado? Tá todo mundo com conta para pagar, tá todo mundo preocupado com filho, ou com pai, ou com saúde, ou com conta. Tá todo mundo precisando resolver um bocado de coisa. Se a gente se ajuda, fica muito mais fácil para todo mundo. E se você escolhe resolver o problema que é do outro, os seus problemas, quase que magicamente, eles vão se resolvendo de uma maneira muito mais eficaz. Eu vou te contar, quando eu tava, antes do podcast aqui, eu tava contando uns problemas que eu tô passando, né? Sim. E aí eu vou te contar, quando eu comecei a estudar pra gente conversar aqui hoje, vendo os números, vendo que assim, hoje a maioria dos refugiados no Brasil são da Venezuela, né? De 80% a 90%. E metade disso, gente, é criança. Metade é criança. Você tem filhos, Vivi? Eu tenho. Quantos? Tenho 2. Dois Uma filhos. menina e um menino. Quantos anos eles têm, Vivi? 18 e 14. Uhum. Então, meu filho, por exemplo, tá aqui, ó, de 5 a 14, 50% das crianças estão aqui. Aí comecei a ler isso. Comecei a ler a situação em que eles vivem, como você está contando, né? A situação de rua. E é um cenário, assim, é um panorama meio sem esperança, porque eles não sabem para onde vão, o que vai acontecer. Até que chega, por exemplo, ONGs, pessoas como você, como seus amigos, como a ONG, que dão um panorama de novo. Eu acho que uma das grandes coisas que dói muito na gente é não saber, não ter panorama, não ter perspectiva, não sei. É o que você falou do Éden e mais outros, falou que a maioria tá lá, fica lá sentado chorando, porque tipo, e agora? Não sabe. Então você foi muito humilde e vulnerável em dizer que você tá com alguns problemas. Eu também tô. E os nossos problemas perto, não sei assim exatamente os seus, mas perto do que essas pessoas estão passando, tem uma distância, né? Sim, e a gente já fica, a gente fica perdido. É isso. Parece que vai acabar a vida amanhã. Nossa, se eu não resolver isso aqui, e aí você fica naquele viés, naquele ângulo, né? É uma perspectiva, como se o seu problema fosse o seu mundo. Quando, na verdade, tem um outro mundo aqui com vários problemas. Sim. E ele diminui. A questão que você coloca em perspectiva, né? Exatamente. Então, quando eu falo, não, isso aqui são os meus problemas hoje, mas quando eu olho que isso aqui dá pra resolver, isso aqui eu faço isso, dá pra resolver. Puxa, isso aqui foi um absurdo, mas dá pra resolver. Isso aqui. E aí, quando você olha todo esse cenário dos refugiados, a gente não, como eu falei, a gente não realiza na mente
essa dor. Eu não consigo realizar na mente essa dor. Mas eu te agradeço por trazer um pouco disso pra gente ter acesso ao que é não ter perspectiva nenhuma, tá sentado do tipo, e agora? Não falo essa língua, essas pessoas são diferentes de mim, então eu vou entrar no ambiente de trabalho. E é isso que é muito importante ter esse treinamento, porque no ambiente de trabalho tem o modus operandi, tem a forma de conduta ali, e são culturas diferentes. Exatamente. Então, esse treinamento que vocês dão, vocês mesmos treinam a equipe da empresa? Sim. A gente tem uma equipe responsável de assistente social, de psicólogo, porque não pode cair de paraquedas, né? Senão traumatiza. Não vai funcionar. Eu acho que a gente está caminhando para uma conclusão muito sábia aqui, Vivi. Tem um lama que eu gosto muito, que é um mestre zen budista, o Lama Michel. Aliás, ele não é zen budista, ele é um monge, ele é um mestre budista, e ele fala que egoisticamente é melhor ser altruísta. Egoisticamente Nossa, é que melhor ser incrível. altruísta. Porque, veja, quando você se coloca em contato com um problema tão grande como esse, o seu volta para a escala dele. Peraí, então a pessoa do seu lado que está com fome, ela está com os filhos com fome, e os parentes deles estão num outro país com quem eles não têm contato, sem a mínima condição, e você está aqui com uma dor de cabeça por conta de um documento tal que ainda não chegou, ou algum outro problema mais grave que esse, mas que de fato, colocado em perspectiva, é diferente. Então ajuda a gente a colocar os problemas da gente no nosso lugar. E enaltece, né, aquela habilidade interior que todos nós temos, que é de encontrar a paz. Por outro lado, você vê pessoas sorrindo também nos campos de referência. Eles têm lapsos, assim, momentos de felicidade, de alegria. E tem os líderes comunitários que estão ali. Então, assim, esse trabalho, para mim, está sendo uma escola viva. É impressionante chegar nesses lugares e ver como essas pessoas, cara, sobreviveram até ali e conseguem olhar no seu olho, te agradecer, sorrir e ter coragem para batalhar, sabe? Então eu acredito muito no ser humano, Vivi, eu acredito muito no nosso potencial de transformação do nosso planeta. Cada história que a gente vê que parece sem fim, mas que as pessoas conseguem dar um jeito. Cada uma dessas vidas que chegaram aqui e eles transformaram, a gente dá uma pequena ajuda, é uma história de sucesso inspiradora. E essas pessoas merecem o Oscar, esses são os grandes heróis. Essas pessoas estão dando aula de resiliência pra gente e estão nos dando a oportunidade de colocar nossa existência a favor de algo que é indubitavelmente o mais correto, que é o bem, cara. Não tem outro caminho a não ser fazer o bem com força, proativamente. E o que nós estamos vendo? Um monte de gente em cima do muro. Tem gente que está no lado contrário, tem gente que faz coisas erradas, no nosso mundo a gente sabe disso. Tem gente que está trabalhando a favor, nós estamos nesse lado. E tem gente que, não estou atrapalhando, tá? Vou viver minha vida. É de você que nós precisamos. E a minha intenção não é criar apatia ou ser arrogante. É dizer que, no final, seu nome vai ser lembrado de uma maneira ou de outra. E a gente está convidando a criar uma história diferente para o nosso mundo. A gente olha para trás, a gente não tem muito orgulho das coisas que aconteceram, mas está nas nossas mãos. Assim como você muito bem descreveu. É uma escolha, cara. Eu quero, R$8.000 eu dou conta. Eu parcelo aqui entre 10 pessoas, divido isso por 6 meses. O que me custa tirar uma tarde e rodar o bairro para achar uma casa para alugar para essas pessoas? Enquanto o meu tio roda as escolas públicas e procura uma vaga na escola, enquanto o outro procura uma oportunidade de emprego. Então tem um checklist, né? Tem um checklist Exatamente. de quem vai fazer o acolhimento, então quais são as tarefas que as pessoas têm que fazer. Exatamente. E resumindo, são essas. Procurar uma escola para fazer a matrícula. Ele já vem com o documento que foi feito lá. Documentação Documento completa, das CPF. Crianças, perfeito. Emprego. Então, o acolhedor é responsável por ir procurar um emprego para a pessoa. Exatamente. De preferência antes do acolhido chegar. Ok. Esse é o mundo perfeito, mas não é a maioria dos casos. Então, o processo ele é bem pensado. Não é assim, vai o refugiado e, cara, seja o que Deus quiser, ou ajuda Tá ele bom. aí. Então, é um processo de reinserção socioeconômica. Como a gente garante que isso deu certo e que chegou no fim? Esses 3 princípios que você falou têm que estar cumpridos. Educação, saúde e emprego. Então, as crianças estão na escola, todos estão já dentro do SUS, atendidos. Se tiver alguma doença grave, alguma coisa que eles por muito tempo não conseguiram olhar, endereçar aquilo, iniciar o tratamento público e a oportunidade de emprego, que é o ciclo social, a fonte de renda, o que mais muda. Uma vez que esses itens estão todos checked, o refúgio emite um certificado e é o dia que a gente comemora uma nova etapa de vida que está começando. Nossa, lindo.
Eu achei incrível. Obrigado pelo apoio, Vivi. Nossa, incrível. E assim, eu procurando, acho que até, eu não sei se é a própria Visão Mundial que você falou, é ela mesma. Ela lançou um selo, empresa amiga do migrante. Eu estou entendendo que é para os refugiados também esse selo, que é para mobilizar, incentivar, reconhecer as pessoas, as empresas que estão se mobilizando para fazer isso, que estão comprometidas com essa transformação social, com essa inclusão, reinserção social. Sim. Então, tem esse selo que eu acho que é super interessante e que mostra as empresas que estão realmente preocupadas com sustentabilidade, com inclusão, com diversidade. Então, é uma empresa que talvez valha a pena a gente mandar o currículo. Então, você que é talento, está procurando um lugar bacana para trabalhar, você procura essas empresas que têm esse selo. É nova, né? Provavelmente agora que eles devem estar reconhecendo, certificando, mas é um dos caminhos e provavelmente outras ONGs também devem ter algum tipo de selo. Sim. Eu achei também na internet, que eu acho que é uma coisa legal, e você também pode contar pra gente quem que faz isso melhor, onde a gente pode achar esse conteúdo, que era, por exemplo, um guia para contratação de refugiados. Eu achei um na internet, quando eu estava pesquisando sobre o tema. Então, tem muito material, tem conteúdo. Mas se você quiser dizer pra gente aonde a gente encontra mais, ou se vocês têm esse tipo de material, pode falar e pra gente até procurar mais, saber mais e ver como nós, como empresas, podemos fazer isso e também como pessoa física, você também falou. Com certeza. A gente dá esse treinamento todo customizado para as empresas e a gente pode receber o contato das pessoas através do info@refugio343.org ou através do nosso Insta, que é o @refugio343_ ou no nosso site. Então, qualquer empresa que está interessada em fazer a contratação, independente de um compromisso inicial de levar uma pessoa, para nós é muito importante educar sobre o que é necessário. Legal. Então, nós eu quero entender como é que é isso. Eu não sei ainda se eu tenho vaga, não quero só entender. Vocês fazem essa sensibilização. A gente tem uma reunião periódica de boas-vindas para educar as pessoas a respeito do tema, então quinzenalmente a gente faz esse encontro para poder conversar com as pessoas. E o nosso time, o maior dos nossos times é o time de operação, que é a operação humanitária, que está dividido entre algumas praças no Brasil e lá em Boa Vista, que é quem recebe o refugiado e quem procura o acolhedor. Então, dentro desse time de operação, tem pessoas que estão diariamente conversando com empresas, pessoas, para explicar o que é o processo. Mas, além disso, o Acnur é uma excelente fonte de informação, o site deles é a grande referência, é o mais completo, né? O Acnur tem o mandato do refúgio no mundo desde aquele estatuto que eu mencionei, de 1951, então é uma grande fonte de informação e esse nem é o maior desafio, Vivi. A ajuda que for necessária nesse ponto pode mandar para o refúgio, que a gente vai ajudar a endereçar. Se for algo que a gente possa mesmo fazer dentro da nossa alçada, que é o próprio acolhimento, a contratação, a gente segue junto até o final do processo. Mas eu tenho uma outra forma de responder essa sua pergunta, que é dedicar o tempo ao assunto. Qualquer pessoa dentro da equipe que você conseguir colocar para designar, para investigar o processo, você vai ver que as pontes elas existem. Então, seja através dos recursos humanos, algumas empresas através do marketing ou outras através do próprio ESG, a gente precisa alocar dentro das empresas cabeças pensantes full time. Não é 1 hora por semana, não é 2 horas, não é voluntário. É pago, é bem pago, é full time pensando em intraempreendedorismo social. Então, essa chave, ela é uma chave inteligente porque você está pensando no longo prazo da sua empresa. Já tem uma série de pesquisas que dizem que as empresas que não olharem para as questões sociais não vão sobreviver. Cada vez mais, com as influências da BlackRock e outras, os CEOs estão vendo que o dinheiro está começando a caminhar para onde está o pensamento social de longo prazo. Então, você dedicar uma pessoa na sua equipe que vai fazer a leitura interna do cenário, vai casar isso com os problemas do mundo. Você tem ali um serviço ou um produto intermediário que conecta esses dois lugares. É o mundo da empresa, o universo de consumidores e o que está acontecendo no mundo. E faz uma ponte para fazer com que você faça o que você já faz com uma lente de responsabilidade social, humanitária, ambiental. Você está fazendo o caminho que é o mais assertivo, com certeza. Perfeito. Fernando, o que a gente talvez tenha passado por cima e que você acha que você não pode sair daqui sem falar? Eu acredito, Vivi, dado a nossa audiência, que é muito importante falar sobre possibilidades de transição de carreira.
Quando as pessoas falam em recursos humanos, quase que automaticamente o viés inconsciente é uma empresa buscando talentos para remunerar X ou Y para fazer uma determinada função. E essa realidade também é a realidade do terceiro setor. Coisa que eu não sabia. Quando eu saí da Apple, eu não conhecia o cenário que eu conheço hoje, que é eu sou fundador e sou funcionário do refúgio. Na posição de CEO eu tenho um salário. Então, o que eu quero dizer é que é possível você desenvolver talentos, usar das suas principais competências, ser feliz e ter uma carreira muito próspera no setor humanitário. Então, nós precisamos de cada vez mais pessoas capacitadas. Um dia, o refúgio vai estar competindo com a própria Apple, com a Red Bull, com a Amazon, com o Google, com o Facebook. Vou deixar meu currículo aqui com você, tá? Aqui embaixo. Olha que nós estamos dando uma olhada na questão de recursos humanos. A gente vai dar uma olhada aqui. Tá contratada. Bom, Brasil, vocês estão vendo, ele acabou de me contratar. Não, mas que legal, que bacana. Porque você quando era adolescente ou seus filhos, eles sabem que eles podem... Você já teve essa conversa em casa? Filho, o que você vai fazer no futuro? Em algum momento surgiu, você pode usar esse talento aí que eu sei que você tem, você vai conhecer seu filho, você vai ver nas habilidades que ele vai desenvolver. Você pode usar isso aí, cara, nesse setor aqui, ó. Você vai ajudar o mundo, você vai se ajudar e você vai deixar um lugar melhor. E digo mais, se você fizer bem feito e levantar a bandeira, você pode ganhar tanto quanto. Sim. Sim. Eu fico emocionada, porque essa sempre foi uma preocupação minha na criação dos meus filhos, né? E eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente falar para quem está assistindo, pensar sobre isso na criação dos seus filhos. Sim. Né? Todas as vezes que eu tento falar sobre isso com as crianças, e eu vejo que a minha filha já fez 18, já está muito internalizado isso nela, muito. A questão social? Muito internalizada. Que bom. Sim. Você fez um bom trabalho. Talvez, acho que sim, mas ela é uma pessoa incrível, então tá muito internalizada e ela tem isso muito como meta de vida, né? Ela fala, mãe, eu quero fazer, quando eu trabalhar agora, ela vai começar a estudar, quando eu estiver formada, um mês da minha vida, durante o ano eu quero sair, quero ir fazer trabalho voluntário em algum lugar, então ela tem muito essa consciência. Eu falo sempre para eles, a gente tem que usar um privilégio que a gente teve de vocês poderem estudar, se formar, para abençoar quem não teve o privilégio. Essa eu que vou tatuar. Lindo. Vamos sair daqui muito tatuados. Sim. E eu falo isso para eles, vamos usar esse privilégio para abençoar quem não teve essa oportunidade. Então, esse é o papel de vocês aqui. Eu falo muito isso para as crianças, eu levo muito isso a sério. E é isso que a gente falou durante a nossa conversa. Gente, é uma explosão de bem-estar. Não dá para explicar. Realmente a gente precisa sentir. E para sentir, a gente tem iniciativas como essa do Refúgio e outras que você contou aqui durante a nossa conversa. Então, a gente convida as pessoas, eu vou convidar as pessoas a virem sentir como é isso, né? A virem sentir. Se não fizeram ainda, tudo bem. E um passo de cada vez, né, Vivi? Se aproximando, conhecer, participar de uma reunião de boas-vindas, entender, dedicar um dia de voluntariado para uma determinada organização da sua confiança. E fazer com que essa seja uma realidade para as crianças. Expor. Se a gente não der o primeiro passo e se expor àquele cenário que é diferente do seu, você vai ficar sempre numa bolha. Você quer viver numa bolha ou você quer reconhecer a realidade do mundo? Então, não é... Existe um dogma. As pessoas pensam que ou elas mudam a realidade do mundo ou elas não vão fazer nada. Porque se for para fazer, tem que transformar, tem que acabar com o problema. Não é aí. Tem todo um espectro intermediário que é contribuição. Dia a dia após dia. Eu e você, nós estamos deixando gravado aqui, hoje é uma contribuição que a gente está dando, tudo, mas nós não vamos ver a maior parte dos problemas sendo resolvidos. Mas ainda assim a gente acredita que eles serão. Amém. Amém. Momento culto. É um culto, mas é verdade, é um apelo final, a gente fala o apelo final e fala amém. Mas é isso, eu acho que assim, muito, muito obrigado pelo que você trouxe pra gente. Por essa consciência, eu acho que a gente passa a ter quem está assistindo. Se curtiu, já curte aqui embaixo, para a gente já ajudar o canal. Mas para ajudar a gente a ter essa consciência, Fernando, muito obrigada, porque a gente começa a ver o que a gente... E depois que a gente vê, a gente não consegue desver, como você mesmo disse. Então, um convite para, de repente, olhar. Se puder ir para Boa Vista, vá. Se puder ir para Roraima, vá. Se não puder, dá uma olhada aí na internet. Tem muita coisa, com certeza, sobre isso. Tem campo de refugiado. E é muito assustador de ver isso. Eu assisti um filme recente, chamado As Nadadoras. Você já assistiu? Assisti. É muito legal. Assim, e real, né? É real. É uma história real. Acho que elas são da Síria, né? São da Síria e elas
partem para tentar a vida em outro país. Eu não lembro se era Inglaterra, para onde elas queriam ir, Alemanha, né? Elas queriam chegar na Alemanha. Alemanha. Através da Grécia. E mostra o que é aquilo, né? Aquilo, assim, me ajudou a abrir muito a visão, falando, meu Deus, a gente não imagina, a gente não sabe o que se passa para que eles cheguem em outro lugar seguros. Então, obrigada por essa oportunidade de conhecer, saber que é possível trazer, que eu posso fazer isso, que as empresas podem fazer isso e que todo mundo pode fazer um pouquinho. Eu que te agradeço, Vivi, pela imensa oportunidade de falar em nome dessas pessoas que estão precisando bastante de ajuda e convidar todos vocês a dedicar esses primeiros 10 minutos. Começar por aí, dá uma olhada no nosso site, manda um e-mail pra gente, participa de uma reunião de boas-vindas. Existem inúmeras maneiras de ajudar. Pode ser uma doação financeira pontual ou recorrente. Nós temos hoje mais de 700 pessoas que pagam mensalmente uma cota de apoio, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. Você pode acolher uma família, que é um caminho mais intenso e o mais transformador. O mais importante é, dê um passo na nossa direção e vamos fazer uma transformação juntos. Foi uma honra, nem parece que a gente passou tanto tempo junto aqui. Que rápido. Parece que a gente acabou de sentar, mas super obrigado. Estou feliz de ter tido essa oportunidade. A gente está muito feliz mesmo. Se você que está aí gostou do papo, a gente vai deixar de novo o QR Code aqui com esses links que você falou. Perfeito. Com a possibilidade de doação, como o Fernando falou também. Então, dê um passo, é o que ele está falando. Dê um passo nessa direção. Vai fazer muito bem. Depois você conta pra gente se não fez bem. Pode contar. Manda aqui pra gente, manda pro Fernando, que a gente vai adorar saber. Então, se você gostou desse conteúdo, você já sabe, curte, compartilha com outras pessoas para que esse conteúdo do bem chegue a mais pessoas possíveis. É isso, nosso Pode Ser Humano por hoje é só. A gente agradece muito a sua presença. Um grande beijo e até mais. Valeu! Valeu!